Hello! Deixa o pessoal entrar aí. Deixa eu dar aquela ajeitadinha básica. Tudo bem, pessoal? Deixa o pessoal entrar, deixa eu colocar para carregar aqui. Hello, 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 hello. Tudo bem com vocês? Nós teremos uma Super Mega Blaster aula hoje aqui, hein? Boa noite para todos vocês. Buenas noches. Good evening. Olá. Deixa o pessoal entrar aí. Aproveita você que já está entrando. Compartilha aqui nesse símbolozinho que é um aviãozinho. Manda para os seus amigos essa live que ela é super interessante. Oi, Maravicherry. Beijos para os Estados Unidos. Boa noite, Fran. Cris Bela, Su, Sara Riz, direto de Nova York. Luciana, Criselda, Jane, Jean aqui, Belém, Daisy. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito, muito interessante. Muita gente desconhece, não sabe nem do que eu vou falar. E nós vamos ter duas surpresas hoje aqui, tá? Duas surpresas. Duas. Vou até anotar aqui pra não esquecer. Vou pegar um post-it aqui, ó. Tá? Quais são essas duas surpresas? A primeira, que é... vou ter que falar aqui uma coisa pra vocês sobre como que vai rolar aqui, tá? Eu preparei uma aula hoje. É aula, não é live, é aula live, tá bom? Aproveita, compartilha, chama o pessoal aí para participar. Nós estamos aqui inaugurando hoje nosso primeiro dia do James Flix com a série Remove. Muitas pessoas têm muita dificuldade em desenvolver técnicas de remoção. E a gente sabe que o micropigmentador, que é especialista em pôr, muitas das vezes não significa que ele é especialista em remover. Às vezes ele é um puta de um profissional, artista técnico, manja muito de micropigmentação, não sabe tirar. Então é muito importante que você, que é um micropigmentador contemporâneo, entenda isso, tá? Entenda de maneira eficiente e extremamente científica mesmo, tá? Acho que a palavra, que vem coroar é de maneira científica, tá? O que eu fiz? Eu preparei uns slides para vocês aqui. Deixa eu só avisar o pessoal do Telegram que eu já estou on. Ah, você já colocou? O Lucas já colocou para mim. Falando nisso, Lucas, sabe aquele post que eu fiz? Avisando o pessoal lá no Instagram? Lá no meu Instagram aqui. Ó, você vai precisar entrar aqui para mim. Só um momentinho, pessoal. Ah, fazer o sorteio. Daí você entra aqui, bonitinho, tá? Beleza. Vamos lá. Pessoal, eu vou esperar mais um minutinho, porque como eu atrasei e eu mudei a minha foto, eu tirei... Gente, eu não posso começar a fazer a live que o Theo, ele aparece aqui, quer minha atenção. Como que pode isso? Me explica, como que pode? Vem dar um oi pro pessoal, vem. Não quer. Quer que eu vou brincar com ele. Olha só. Como eu mudei a foto, coloquei uma foto de rosto minha e tudo mais, pode ser que muita gente acaba perdendo aí, beleza? Muito importante a pergunta da Mariana. Não vai ficar salvo essa live. Nós vamos salvar ela e eu vou colocar no link da série lá no Telegram. Se você não está no Telegram, você não vai ter acesso a essa aula, certo? Então é muito importante que você se atente a isso. Não vai ficar salvo. Terminou. Eu vou salvar para mim a live e vou mandar pro Lucas editar para mandar pro meu canal no YouTube, beleza? Então pronto. Eu vou remover aqui. Vai ficar salvo, né? Só que não vai ficar salvo, mas não no Instagram,
tá? Vai ficar salvo na minha plataforma do YouTube. E para você ter acesso à minha plataforma do YouTube com os meus cursos que estão hospedados lá, você tem que entrar no Telegram, senão não tem como, tá? Porque tem muito material lá que é aberto para todo mundo, mas o conteúdo, que é o que vocês querem mesmo, não tá aberto para todo mundo. Então tem que entrar na minha plataforma do Telegram. Palavrinha. Beleza. Seguinte, se você não sabe como entrar ainda no meu canal Telegram, vai no link da bio. Se você não sabe o que é link da bio, eu te mostro agora. Você vem aqui, ó, tá vendo? Link da bio é esse link que fica bem aqui na frente, ó. Você clica nele, a hora que você clica, já vai cair. Ups. Ó, você clica nele. Ou tá no destaque também. Ou no destaque. O Lucas acabou de me falar que no destaque também dá, tá? Ó. Olha que lindo o trabalho da Bianca. Ó. Você vem aqui, tem o destaque, clica no destaque, tá? Que já vai cair no Telegram. Eu nem tava mostrando pra vocês, né? Aqui. Tá. Olha só, tá aqui, clica no destaque, já cai no Telegram. Ou então você clica aqui no link da bio, que vai cair direto aqui e você vai conseguir ter acesso, tá? Ó, tá bom? Cai bonitinho. Super simples, fácil, objetivo. Beleza? Seguinte... Quem é do Telegram já sabe que vai rolar uma surpresa daqui a pouco, mas eu tenho uma outra surpresa que eu não anunciei em nenhum lugar. Essa surpresa eu não anunciei em nenhum lugar, vocês vão ficar sabendo daqui a pouco, beleza? Muito bem, então nós dividimos, são 3 episódios sobre o tema remoção, e esse tema remoção é muito polêmico, porque muita gente faz uma série de coisas que são assim atrocidades mesmo, e acaba deixando esse tecido lesionado, acaba deixando esse tecido cheio de resquícios de pigmento, ou seja, em vez de melhorar, acaba piorando. Daí não sabe o que fazer, taca a tinta por cima, ou até taca um iluminador, taca qualquer outra coisa tentando cobrir. Então a gente vai mostrar para vocês uma série de erros que podem estar acontecendo, que vai fazer com que o seu trabalho ou melhore, ou resolva, que acho que a ideia é essa, né? Resolver o problema. As pessoas têm que aprender a resolver os problemas, beleza? Eu acredito também que hoje, em pleno século XXI, nós estamos falando de micropigmentadores que são conscientes, sérios, corretos, éticos. Eu acho que essa é a pegada. Quando você tem conhecimento, quando você abre a sua cabeça, você para de fazer cagada. Entendeu? É isso que você tem que começar a prestar atenção e é isso que você tem que querer para sua vida. Parar de errar. E quando a gente continua errando, mesmo sabendo que está fazendo errado, isso é negligência, é imprudência, é imperícia. Então é muito importante vocês entenderem quais são os princípios básicos. E nós vamos falar dos 3 princípios básicos. São 3 aulas muito legais sobre remoção que a gente separou. A primeira aula é sobre o método de remoção elétrica, onde eu vou falar para vocês, vou dar uma leve introduçãozinha sobre princípios básicos, que muita gente diz que sabe, mas no fundo não sabe. Vou tentar usar o meu embasamento como biomédico, como autoridade na área da saúde, para ajudar vocês, tentando levar esse conteúdo de maneira muito simples, muito objetiva, que vai fazer muito sentido para vocês na hora de vocês trabalharem com as técnicas de remoção. Porque é uma atrocidade você fazer um treinamento de remoção sem entender, por exemplo, princípios básicos do processo inflamatório. Como que você vai lidar com um mediador, uma proteína, uma coisa específica que vai acontecer durante o processo de remoção? Então você tem que saber isso, para você controlar. É muito importante você controlar o que você está fazendo. Certo? Mesmo que você faça uma receita de bolo, por exemplo, eu comprei um kit de despigmentação química, tá? E nesse kit de despigmentação química eu tenho um protocolo a ser seguido, que é uma receita de bolo. Você vai fazer com maestria essa receita de bolo, mas acaba não tendo sentido para você que está fazendo essa receita de bolo se você não entender o que tem por trás daquilo, entendeu? O que tem naquele produto químico, o que realmente esse produto químico faz, aonde ele está agindo, quem ele está, de uma maneira ou de outra, lesando, removendo, cauterizando, despolarizando, enfim, seja lá qual for o efeito que esse princípio químico, ou elétrico, ou físico, vai estar gerando nesse tecido. E quais as consequências disso, positivas e negativas? Eu tenho que saber os dois. O bom micropigmentador que trabalha com remoção, aquele cara que é um expert, que se diz um expert, porque master é balela, todo mundo é master. Master é só uma palavra que inventaram para deixar o mercado mais aquecido, ponto. Expert é especialista. O micropigmentador que é especialista, ele realmente sabe
todos os problemas que pode gerar. E os bons cursos são focados em problemas. O que pode acontecer? O que pode acontecer? Essa é a pegada, tá? Então, separei um conteúdo bem resumido. Não tem como a gente falar de muitos assuntos aqui agora. É por isso que o nosso curso Remove, que eu vou estar explicando para vocês, já até anunciei no Telegram, que isso é uma prévia, é a ponta do iceberg do que a gente fala durante 3 dias. 3 dias sem encheção de linguiça. Não tem encheção de linguiça. 3 dias falando sobre conteúdo pertinente, entendeu? Real, oficial, tá? Então, por isso que eu vou dar uma prévia para vocês verem que não é brincadeira, tá? Essa é uma horinha que eu vou falar aqui com vocês sobre esse assunto, que hoje o assunto é remoção elétrica, né? O que envolve isso, o que acontece nisso, tá? Sobre onde que eu faço, em que situações eu posso estar utilizando, qual é o tipo de efetividade que esse tipo de remoção tem, ele é um coadjuvante, ele é a melhor opção. Então, assim, existem aplicações que eu tenho que estar ligado para poder fazer o melhor diagnóstico. Que eu sempre digo para os meus alunos, você tem que ter raciocínio clínico, raciocínio lógico para desenvolver qual a melhor escolha. Escolher qual o melhor método de remoção. Não existe um método de remoção só que é eficiente. Depende de múltiplos fatores. Então a ideia é fazer com que vocês entendam esses múltiplos fatores e vocês tenham a possibilidade de escolha de qual método é mais eficiente para aquele determinado tipo de situação que é aquela micropigmentação que chegou para você no seu estúdio hoje, entendeu? Se ela tá cinza, se ela tá verde, se ela tá laranjada, se ela tá rósea, se ela tá com um tecido com aparência cicatricial, se ela tá com uma aparência fibrosada, se ela tá com uma aparência de tecido atrófico. Então existem uma série de múltiplas coisas. Lucas, ele tá lá, ó, fazendo coisa errada. Fala lá, fica bravo com ele. Existe uma série de muitas coisas que são importantes, que são negligenciadas em muitos cursos por aí, porque a ideia realmente não é dar um treinamento. Qualquer empresa que você comprar o aparelho, essa empresa te dá um treinamento, tá? Então é sobre coisas mais profundas. O Lucas sai da tela. É isso mesmo, olha lá, meus advogados estão assistindo aqui. Um beijo, Fernando e Fernanda. São os meus anjos da guarda de cuida de toda a minha vida. Estão aqui. Olha só, então é muito importante que vocês entendam isso, que são coisas necessárias. A gente não deve pular etapa. Eu sempre digo, não pule etapa. E a primeira etapa é a base. Se você quer trabalhar com remoção, tem que entender princípios básicos como fisiologia, tá? Tem que entender sobre o processo inflamatório, histologia básica, tem que entender um pouquinho, processo de cicatrização, tá? Vou salpicar isso aqui, tá? Tem que entender sobre mediadores químicos, tá? Enfim, eu fiz um salpicado para vocês aqui, fiz um resumo breve, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Gente, lembrando mais uma vez, tudo isso que eu tô falando para vocês é só a pontinha do iceberg, é só, assim, é uma pitada do que é realmente falado. A nossa apostila do curso de remoção é dessa grossura e a gente discorre todinha ela durante os 3 dias de curso, tá? Ainda tem um dia a mais, porque no quarto dia nós falamos sobre uma coisa que ninguém fala, quase. Deve ter gente que fala. Mas, no quarto dia, a gente fala sobre técnicas de camuflagem. E não é a camuflagem que você está acostumado para camuflar a olheira, a estria, para você fazer uma camuflagem. Não é esse tipo de coisa. É uma camuflagem específica para resquícios que ficam após uma remoção, seja ela química, física, seja ela química, elétrica ou a laser, tá? Vou explicar para vocês esses contextos agora. E hoje, para separar, para ficar bem legal, nós vamos falar sobre a remoção elétrica. Vai ter experimento hoje, vai ter teste aqui com frutas para vocês assistirem, vai ter convidado especial que vai aparecer aqui para falar com vocês. Então, assim, tudo top. E o melhor de tudo, todos os protocolos, tudo que eu estiver falando para vocês aqui, com alvará da Anvisa. A gente não trabalha com absolutamente nada fora da lei. Essa é a pegada, tá? Tudo dentro das possibilidades, dentro do que é correto, tá bom? Porque isso é muito importante para você que quer se tornar um profissional
incrível você não ter rabo preso com ninguém, você poder trabalhar de maneira correta e tem meios para isso, tá? No nosso curso a gente ensina, a gente prepara, a gente sinaliza tudo o que você pode fazer para você trabalhar de maneira eficiente, dentro da lei, tá? A gente indica, tá bom? Ficou claro? Depois no final da nossa aula, eu vou fazer perguntas e respostas, vocês podem colocar aqui, eu respondo algumas perguntas para vocês. Belezeira? Vamos lá então? Então eu preparei aqui uma aula para vocês. Vou virar aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Vou deixar aqui assim, ó, só mais um segundinho, ó. Eu e o Lucas ali no fundo, ó, igualzinho, vocês viram, né? Eu e você ali no fundo. Então vamos lá, pessoal. Tudo pronto? Agora eu vou desligar os comentários, tá? Desativar o comentário. Beleza. Tá aí. Bom, carbonização epidérmica. Nós vamos falar basicamente sobre carbonização epidérmica, porém, antes da gente começar a falar sobre carbonização epidérmica, vocês têm que ter noção de passos que são base que eu vou ter que citar, porque senão eu vou começar a falar sobre assuntos que vocês não vão entender, tá? Então o que eu preparei para vocês aqui, ó? Mas o que realmente remove o pigmento dentro da gente. Pessoal, se a gente for levar em consideração um monte de situações, eu até fiz umas colas aqui para mim não fugir muito do assunto, porque, gente, é um assunto tão aberto, que eu vou precisar de colas aqui, porque tópicos importantes para a gente poder falar. Beleza, mas o que realmente remove o pigmento dentro da pele? Então a gente tem que levar em consideração que pigmento existem basicamente, tá? Vamos jogar de forma assim, resumida, tá? Porque é muito mais amplo. Nós vamos trabalhar basicamente com 2 tipos de pigmento. Um pigmento que é endógeno, produzido pelo seu corpo, e um pigmento que ele é exógeno. Ele é implantado, ele vem de fora do seu corpo. Ele é exógeno. Beleza? Então, de uma maneira ou de outra, nós vamos trabalhar com esses 2 tipos de pigmento. O nosso foco aqui no curso de remoção não é remover pigmentos endógenos, produzidos pelo seu corpo, seja por alguma via inflamatória, seja por alguma via fisiológica, seja por alguma consequência de alguma doença, seja por alguma... Enfim, não é esse o foco, tá? Para você remover pigmentos endógenos, você tem que ser ou esteticista, ou técnico de estética, você tem que ter um conteúdo, você tem que ter um embasamento científico para esse tipo de remoção. Não é o foco. O foco do nosso curso Remove é remover pigmento exógeno, pigmentos que são implantados na pele. Então, para entender como que acontece esse tipo de remoção, a gente tem que entender de maneira muito simples, básica, né? Porque a educação desse conteúdo tem que ser continuado. Você tem que continuar estudando, porque vai ser muito pouco, vai ser pobre que eu vou explicar para vocês, vai ser medíocre, muito pobre que eu vou explicar para vocês agora, mas já dá para vocês terem uma noção do que eu tô falando, beleza? Então olha só, acabei de falar para vocês, nós temos pigmento exógeno e pigmento endógeno, mas vamos entender um pouquinho desse pigmento endógeno, mesmo que seja com uma via superficial. Não é o nosso foco, mas é caráter interessante, às vezes, de repente, você unir um conteúdo com outro, de repente pode fazer sentido para você em alguma situação que você falou assim, caramba, tentei remover aquilo, mas não era um pigmento não era um pigmento exógeno, era um pigmento endógeno, porque dependendo do tipo de situação, dependendo do tipo de técnica que você escolher para remover, seja ela elétrica, laser, químico, você pode produzir pigmentos endógenos, que são as chamadas hiperpigmentações pós-inflamatórias. Então é muito importante saber lidar com isso, porque são coisas que vão gerar se eu não tiver muita noção do que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu não respeitar prazo, se eu fizer diagnóstico errado do tipo do pigmento, escolher dose errada, escolher ponteira errada, comprimento de onda errado, não respeitar parâmetros, enfim, uma série de múltiplas coisas que vão levar em consideração que pode fazer com que você, micropigmentador, provoque um problema aí na pele, tá? Que pode ser fácil de resolver ou pode ser difícil de resolver, tá? Então, são coisas muito importantes que a gente tem que levar em consideração.
E esses pigmentos endógenos, como eu já falei para vocês, que são produzidos de uma maneira ou fisiológica, ou por um trauma, ou por algum efeito inflamatório, descontrolado, enfim, eles podem ser estimulados de muitas maneiras e também podem ser tratados de muitas maneiras. Via de regra, como profissional, como biomédico, como especialista, eu indico, toda vez que você tiver um problema, procure um dermatologista, um profissional que seja habilitado, preparado para fazer um diagnóstico mais preciso sobre aquilo que ocorreu. É muito importante, mesmo que você seja um micropigmentador, você tenha uma intercorrência, você tem que ter um parceiro médico, você tem que ter um parceiro dermatologista, um profissional especializado que pode te auxiliar no momento, dentro desse contexto, dessa falta de conteúdo e preparo que você não tem, porque você não vai saber. Então você precisa de um profissional para ajudar você quando você precisar, tá? É importante você ter um amigo, tá? E depois uma hora eu explico como você faz para você ter um amigo dermatologista. Eu tenho umas dicas para vocês ajudarem aí, beleza? Então, gente, existem fatores que estimulam a sua produção natural, gente, de muitas maneiras, entendeu? De muitas maneiras, tá? Extravasamento de sangue nos tecidos pode provocar pigmentação na pele, enfim, um monte de coisa. Doenças. E também a gente tem meios de tratar. Existem meios de tratar esses pigmentos que são provocados de maneira natural, fisiológica, mecânica, seja lá qual for, que geralmente quem trata são especialistas em estética. Ou se for derivado ou provocado por algum tipo de doença, o ideal é que um médico trate, um dermatologista, beleza? Então existem muitos meios, tá bom? Pode ser tratado de maneira via oral, de maneira fisiológica, pode ser tratado de maneira química, pode ser tratada com aparelhos, com laser, com protocolos, enfim, existem muitos métodos de você tratar essa pigmentação endógena produzida por inúmeros efeitos. Eu vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco nos slides, mas eu achei interessante explicar isso para vocês, tá bom? E os pigmentos exógenos, tá, podem ser feitos de muitas maneiras. Não é só a tatuagem ou a micropigmentação que pigmenta a nossa pele de maneira exógena, tá? Um acidente, por exemplo, pode pigmentar a sua pele, por exemplo, com uma pigmentação asfáltica, né? Com o pigmento de asfalto, por exemplo. E existem profissões ocupacionais que podem provocar pigmentações em você de maneira exógena, e alguns dos métodos de remoção também podem ser eficientes aí para remover essa pigmentação exógena. Então o pigmento, as classificações de pigmentos que a gente utiliza na micropigmentação e na tatuagem, ela é uma pigmentação exógena, onde alguém implanta dentro da pele. E esse implante vai gerar inúmeros efeitos que você, que é o cara que vai remover, precisa entender o que vai acontecer quando você coloca esse pigmento. O que acontece? Quais são os fatores? O que acontece? E quais são os fatores quando você mexe nesse pigmento que foi implantado? Você entendeu? É muito mais profundo do que você simplesmente aprender um protocolo. Aprender um protocolo é fácil. É fácil, qualquer um aprende. Agora, entender de maneira profunda o que realmente está acontecendo não é para todo mundo. Entendeu? São realmente para quem quer ser especialista. Ficou claro? Beleza. Não vou entrar nessa aula exatamente em fatores químicos sobre o pigmento exógeno, porque ele vai ser mais, nesse momento, ele vai ser mais importante quando a gente for falar de laser, porque o laser, diferente da despigmentação elétrica, que é o tema de hoje, ele tem um cromófero alvo, ele tem um alvo diferente do que a nossa remoção elétrica, que a remoção elétrica tem uma finalidade diferente. O alvo dela é provocar uma cauterização, provocar uma carbonização epidérmica, provocar uma lesão nesse tecido, e eu vou explicar para vocês como que ocorre a expulsão e a ativação do sistema imunológico para a absorção desse pigmento daqui a pouco. Então são efeitos diferentes. Então eu vou falar de pigmentos na aula de laser, na pré-aula de laser, para vocês entenderem como é profundo e como que tem que estudar sobre esse assunto de remoção, tá? Então é muito importante. Então olha só, via de regra, beleza, então as reações inflamatórias dessa pigmentação que é endógena, provocada por você, ela tem uma via.
E as reações inflamatórias, ou seja, eu vou falar sobre inflamação com vocês aqui. Quem estuda a área da saúde vai lembrar bastante coisa. Quem não sabe nada ou já ouviu falar, eu vou falar de maneira resumida, de maneira que você entenda. Bem simples, básico e objetivo. Então, a inflamação que o pigmento exógeno, que é aquele que a gente põe dentro da pele, ou seja, o pigmento, provoca a curto, médio e até longo prazo, são inúmeras. E existem inúmeros artigos científicos comprovados, indexados, publicados em revistas confiáveis científicas que comprovam essas alegações que eu vou falar aqui para vocês. Eu fiz um breve estudo, logo eu coloco as referências que eu tive agora, que eu fiz um apanhado bem superficial para a gente poder falar aqui, porém no nosso curso todas as aulas têm referência bibliográfica, ou seja, nada de achismo, nada de achismo. É ciência, verdade e transparência, para você não cagar. Verdade é essa. Desculpa, perdão a palavra, mas quando a gente não sabe, a gente acaba errando muito, tá bom? Beleza, então nós vamos falar sobre os 5 passos do processo inflamatório. Vou descrever passo a passo sobre eles, que são importantíssimos. Se você não tem noção disso, você não vai entender o que o eletrocautério, as técnicas de carbonização epidérmica vai fazer. E se você não entender, se você não tiver noção disso, você não vai respeitar as condições que são essenciais para uma excelente cicatrização, para um excelente reparo, para um excelente pós-procedimento e você conseguir fazer uma micropigmentação incrível depois. Por quê? Muitas pessoas utilizam o eletrocautério de maneira indiscriminada e não sabem nem o que estão fazendo, não sabem nem o que esse aparelho faz. E acabam taxando um aparelho que ele não serve para nada, que ele não tem efetividade, mas realmente porque não sabe o que está fazendo. Então é muito importante você entender sobre o processo inflamatório. Entendeu? Sobre o processo inflamatório já é 30% do caminho andado. Beleza? Então, que é a base de todo esse conhecimento, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre plasma e eletrocautério. O jato de plasma, ele emite um tipo de efeito, o eletrocautério emite outro tipo de efeito. Via de regra, pessoal, jato de plasma, nós micropigmentadores não temos essa atribuição para utilizar, tá? Porque eu desconheço ainda, posso até dar uma pesquisadinha, mas eu acredito que o jato de plasma ele tenha 2 classificações. Eu acredito até que em potência ou em nível de energia empregado por conta do dano que pode gerar. Muito provavelmente nós temos aqui o jato de plasma indicado para profissionais esteticistas habilitados e o jato de plasma para nível médico, ou seja, existem alguns estudos, algumas aplicações sobre jato de plasma em remoção de pigmentos endógenos e exógenos, porém, eu acredito que para nós, micropigmentadores, ele tenha um grau de periculosidade muito grande por uma série de fatores que a gente pode citar aqui. Então, via de regra, nós vamos falar sobre eletrocautério com a liberação da Anvisa para profissionais da área da estética, micropigmentadores e afins, tá bom? Não vou falar sobre esse assunto, que é já um aparelho que a gente consegue inúmeros efeitos aplicáveis e não aplicáveis, e vocês vão entender sobre isso, tá bom? Quais as principais diferenças, indicações do plasma, tá bom? E o eletrocautério. Qual é o efeito da remoção elétrica no tecido que causa uma queimadura, tá bom? É importante a gente entender sobre isso. E também lembrar sobre aspectos histológicos, porque se você não entender sobre aspectos histológicos, na hora de você fazer uma escolha de um diagnóstico específico para aquela remoção, pode ser que você sinta um pouco de dificuldade. Então é por isso que são de 3 a 4 dias o nosso curso, porque a gente fala de coisas profundas, tá bom? Beleza. E depois de classificar, nós temos que relembrar os tipos de queimadura. Queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então nós vamos olhar aqui e vamos entender um pouquinho sobre isso, tá bom? E quais os mecanismos de ação desses efeitos. Tá bom, pessoal? Então, beleza. Mas o que realmente remove o pigmento dentro da gente? Claro, o nosso sistema imunológico. Então, olha, a gente tem aqui, ó, muito provavelmente aqui, não tem como saber, esse vídeo é ilustrativo, tá? Eu não sei de que região, muito provavelmente isso aqui é in vitro, tá? Mas é para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui vamos imaginar que isso aqui é um macrófago e isso aqui essa bactéria que está se mexendo aqui, é o pigmento. Quem vai remover primariamente esse pigmento dentro da pele é o processo natural e espontâneo do nosso sistema imunológico, que é dividido em basicamente
dois ramos, tá? Nós temos o sistema imunológico inato e o adaptativo. O inato é aquele tipo de imunidade que a gente recebe basicamente desde quando a gente nasceu da mamãe, entendeu? Ou seja, você já nasce com essa defesa, que é aquele sistema de imunidade que você, por exemplo, você machucou, o sistema imunológico vai lá para tentar, de uma maneira ou de outra, de proteger. E nós temos o adaptativo, que é aquele que você cria anticorpos para você se proteger desse mesmo patógeno que você teve acesso com ele em algum momento da sua vida, seu corpo já vai lembrar dele. Ele tem memória, tá? Ele te lembra da exposição. E, basicamente, nós vamos ter aqui, ó, bem simples, quem vai fazer essa remoção primária é o sistema de defesa do seu corpo. Eu não vou usar termos muito complexos, senão o povo vai ficar entediado e vai querer sair da live, tá? Mas, basicamente, o primeiro processo é a fagocitose, tá? E a fagocitose é o ato de é uma célula que vai englobar esse pigmento, como vocês estão vendo aqui. O pigmento não é digerível por esse tecido aqui, ou seja, o fagossomo dentro da célula não vai conseguir digerir, tá bom? Ele vai ficar ali. E eu vou mostrar vários artigos super interessantes para vocês que comprovam que esse pigmento fica dentro do macrófago, tá? Eu vou desmistificar uma série de achismo, uma série de coisas de bananada que o povo fala que não existe, tá bom? Para vocês hoje. Beleza. E quem é a principal célula que vai participar de todo esse processo aí tanto do processo natural, quando você faz uma tatuagem e desde o primeiro momento começa a ser fagocitado, porque o seu corpo vai entender que isso aqui é um corpo estranho e ele vai ativar o seu sistema imunológico até o momento da sua morte. O tempo inteiro o seu corpo está tentando fagocitar esse pigmento, certo? Se a sua tatuagem tem 20 anos, durante 20 anos o seu corpo vai tentar remover essa tatuagem, tá? Eu vou explicar para vocês como funciona isso. E nos métodos de remoção, a gente vai trabalhar influenciado por esse mecanismo de remoção, que é, via de regra, num primeiro momento, mediado aí pelos macrófagos, tá? Eu tô falando de maneira muito simples, resumida, tá bom? Então, beleza. Então, vamos levar em consideração aqui, esse momento aqui, e a gente vai chamar o ato de queimar a pele com a ponteira do New Skin. Vou colocar aqui, ó. Tá, vou usar a ponteira que eu já tá aqui com ele aqui. Eu vou usar o aparelho New Skin da MMO, que tem Anvisa e é essa marca aqui, ó. Da MMO, que tem Anvisa e é aberto para vocês, micropigmentadores, utilizarem. Eu vou utilizar no curso de remoção. Nós vamos ter uma aula de todas as ponteiras, de tudo que como que aplica, como que funciona a função delas. Existem muitas ponteiras diferentes, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá bom? Uma série de aplicabilidades sobre esse tipo de remoção. Então vamos imaginar que essa ponteira aqui é esse flogógeno aqui, tá? Esse flogógeno a gente vai... o causador do dano, tá? Vamos dizer assim que é o causador do dano, tá bom? E ele vai provocar uma lesão aqui. No caso, ele fez um corte, porque muito provavelmente deve ser uma farpa, um bisturi, alguma coisa. Mas a gente vai trocar, é só uma analogia para vocês entenderem como que isso vai acontecer, tá bom? Beleza. Guarda esse conhecimento aí e agora a gente vai para um outro conhecimento aqui, beleza? Seguinte, falei agora desse momento, mas eu estava falando do macrófago, certo? Basicamente, o primeiro a chegar aqui e começar todo o processo de inflamação, que eu vou explicar de maneira bem resumida, é essa célula, o macrófago. Guardem esse nome macrófago, que ele vai ser muito importante para vocês entenderem depois como que funcionam todas as etapas do processo inflamatório. E se eu não entender o processo inflamatório, eu não vou entender o que essa queimadura vai causar aqui, beleza? Então, olha só. Toda vez que eu machucar essa pele, eu vou ativar uma série de situações químicas aqui que vai gerar uma inflamação. E essa inflamação que gerar aqui vai gerar uma série de múltiplos outros efeitos fisiológicos a nível vascular, a nível imunológico, a nível de liberação de proteínas, a nível, enfim, uma série de muitas outras coisas que são importantes que vão acontecer. Beleza, depois que aconteceu todo esse processo, a gente tem o quê, ó? Tá vendo? O sistema imunológico está tentando remover. Então, vocês imaginem esse verdinho aqui, que no caso é bactéria, poderia ser pigmento. Então, imagine na cabeça de vocês que isso aqui é pigmento. E aqui é uma agulha, por exemplo, que eu implantei o pigmento, tá certo? Ó, então, a gente tem dois momentos aqui para a gente raciocinar.
O primeiro momento é o aparelho causando uma lesão, uma queimadura. E o segundo momento é a gente imaginar o ato de micropigmentar, tá bom? O ato da gente tatuar a pele. Nós temos duas situações horrorosas que acontecem, tá bom? O primeiro ato é a lesão mecânica, onde a gente traumatiza essa pele com a agulha. E o segundo ato é o corpo entender que alguém está enfiando alguma coisa dentro da pele, um corpo estranho, um líquido, pigmento que está ali. Parou de ser lesionado, porém ficou alguma coisa estranha dentro da pele. Então o corpo tem que entender o que é esse pigmento e ainda reparar o tecido que foi lesionado, tá? Então são coisas extremamente diferentes e a gente precisa entender primariamente, tá bom? Aqui, ó, a gente vai observar, né, nessa imagem já acontecendo basicamente todo o processo de fagocitose, a liberação de várias outras proteínas aqui. Eu vou explicar para vocês o que é isso aqui e tudo mais, beleza? E aqui já sendo estabilizado, o pigmento todo sendo fagocitado e o processo de reparo acontecendo, tá bom? E para a gente entender isso daqui, a gente tem que lembrar sobre inflamação. É um tema chato, tá? Mas quem gosta de estudar, gosta de entender o que acontece, por que incha, por que sai aquela água, o porquê que dói, o porquê que depois de alguns dias inflama, por que sai pus, o porquê que o meu pigmento não fixou, por que tem alguns tipos de pele que são mais propensos a alguns tipos de coisa, por que tem tipo de pele que é mais propensa a outro tipo de situação. Então, é muito importante você entender sobre isso aqui. E, infelizmente, a maioria dos cursos de micropigmentação acaba negligenciando, porque acha que isso aqui é uma coisa que não deve ser citado, mas é muito importante, tá bom? E a gente tem aqui, vamos começar então, basicamente aqui a gente tem os 5 sinais cardeais do processo inflamatório, que é rubor, calor, tumor, dor e perca da função. Por que eu falei rubor? Porque no ato que a gente vai utilizar, a primeira coisa que vai acontecer é o rubor, tá? Então, o rubor, calor, tumor, dor. É um ato muito simples. Se eu pegar alguma coisa, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou colocar mais luz pra gente ver se a gente consegue ver melhor. Eu vou fazer um teste no meu braço. A primeira coisa que vai acontecer dentro de um processo inflamatório Peraí, voltou. E ela vai provocar microfissuras, então eu vou fazer uma marcação bem aqui. A primeira coisa que vai acontecer, façam um teste aí no braço de vocês. O tecido vai ficar branco, chama-se vasoconstrição, tá? A primeira coisa que vai acontecer antes de começar, tá vendo que começou a ficar vermelhinho? Antes de ficar vermelhinho, que é o rubor, que é a vasodilatação e a hiperemia local, porque o corpo não sabe o que está acontecendo, tá? Ele vai ficar vasocontraído, porque ele contrai, tentando falar assim, opa, não sei o que está acontecendo, vou contrair primeiro, depois ele dilata, beleza? Depois que ele dilatou, começou a ficar vermelhinho, tá? Se não avançar daqui, por exemplo, ele vai identificar, opa, não tem patógeno, opa, não passou a minha camada basal, opa, não identifiquei nenhum corpo estranho, opa, não tem nenhum antígeno, opa, não tem... Enfim, ele vai voltando ao normal, vai voltando à homeostase normal desse tecido, certo? Mas, via de regra, eu provoquei uma microlesão aqui e o corpo reagiu, tá? Então, a nossa pele ela tem uma característica de processo inflamatório muito específica, muito conhecida, que você, micropigmentador, deve conhecer também, tá? Beleza? Então, depois que aconteceu esse rubor, se tivesse realmente uma lesão, por exemplo, eu machuquei, abri esse tecido, nesse caso aqui, ó, opa, abri esse tecido aqui, entrou a tinta, tô furando, tô machucando aqui, beleza, tá entrando pigmento, tô machucando, daí sim o processo inflamatório ia acontecer. A gente chama isso de cascata inflamatória, aonde nós vamos ter vários fenômenos bioquímicos, que um vai gerando uma cascata, outro vai gerando o outro, vai gerando o outro, vai gerando o outro, até chegar no processo de reparo, e esse reparo pode perdurar por até, acreditem, 2 anos, tá? Então, James, quer dizer então que quando eu faço uma micropigmentação aqui, dependendo do tipo de lesão que eu fizer, ainda pode ter
processos de reparo tecidual por até 2 anos? Sim, existe na literatura, tá? A gente pode falar sobre isso, cicatrização de primeira intenção, segunda intenção, terceira intenção, onde a gente tem uma série de fatores que vão influenciar isso. Mas não é o foco, tá? É um caráter de curiosidade, beleza? Então, depois que a gente tem o rubor, a gente tem um calor. Por quê? A vasodilatação, aumento do metabolismo celular, vai sinalizar uma série de muitas outras coisas, tá bom? Beleza. Depois que a gente tem o rubor, a gente tem o tumor. E sabe quando você começa a fazer a micropigmentação e começa a inchar? Essa pessoa é uma pessoa inflamada, ela já tem ela já está com o corpo dela inflamado, ou ela tem um tecido frouxo, que é muito mais fácil de inchar, né, que chama tecido da bexiga. Se ela tem uma pálpebra muito mole, uma pele que é mais flácida, esse tipo de tecido tem mais facilidade para inchar, a gente começa a ter o tumor. E o tumor, pessoal, nada mais é do que edema, aumento volumétrico, tá? Tumor é aumento volumétrico. Por que isso acontece? Porque depois da vasodilatação e hiperemia, que são provocadas... Peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Pular aqui que eu acho que eu pulei uma etapa importante. Aqui, ó. Beleza. A hora que entrou aqui, ó. A hora que a gente entrou aqui, ó, essas células que estão aqui, elas vão começar a liberar, pessoal, substâncias que são extremamente importantes, que a gente vai chamar eles de mediadores, tá? E a gente tem essas bolinhas aqui, imagina que são as moléculas de sinalização. Esses mediadores aqui, a gente chama esses mediadores de ação rápida ou ação prolongada. Vamos chamar eles de proteína, tá bom? Quem que vai começar a dilatar esses vasos aqui, ó, para que outras células comecem a chegar nesse tecido? Os nossos mediadores químicos, as proteínas e hormônios, no caso serotonina, histamina, que são vasodilatadores, e tem outras ações inflamatórias também que a gente vai ver para frente. E a gente tem mediadores de ação prolongada aí, que a gente pode chamar alguns deles, por exemplo, como a bradicinina, prostaglandina, que também promovem quimiotaxia, que é a atração dessas outras células que estão por aqui para chegar nesse sítio de lesão, tá? Existem muitos artigos que falam que a gente não sabe até hoje como que uma célula que está transitando em algum lugar sabe o caminho, tipo assim, o GPS de chegar até o local da lesão. É muito interessante, né? Como o nosso corpo é perfeito, né? Então isso se chama quimiotaxia. É muito importante você entender sobre isso, porque através da quimiotaxia, quando você gera uma lesão e tem um pigmento, a gente vai reativar todo esse processo, só que de maneira exógena. Então é muito importante vocês entenderem isso aqui, tá bom? Beleza. Então esse processo aqui que liberou tudo isso aqui, volta aqui para a inflamação, vai gerar o tumor. Então essas células que chegaram aqui no sítio de lesão vão começar a liberar as prostaglandinas, a serotonina, a histamina, a bradicinina, que são vasodilatadores, e vai aumentar o quê? Vai aumentar a permeabilidade capilar, ou seja, olha só, aumenta, ó, tá vendo que as células aqui, ó, nesse cantinho aqui, isso aqui são células do vaso, e a gente chama essas células de endotélios. Essas células, elas são justapostas, bem juntinhas uma da outra, tá vendo? Bem juntinhas, porque senão o sangue que passa por aqui, ele ia extravasar e ia entrar nos tecidos, tá bom? Existem até algumas doenças que explicam essa fragilidade vascular aqui, beleza? Ó, olha só, então esses mediadores e essas células que são super espertas, elas mandam uma informação e começa a chegar aqui. A hora que chega aqui, essa célula aqui que chama endotélio, que também é uma célula, ela vai receber um sinal e falar assim, opa, vamos aumentar a permeabilidade capilar, vamos abrir os espacinhos aqui, ó, entre uma célula e outra. A hora que a gente abre os espacinhos aqui, ó, aumentou a permeabilidade capilar, essas células aqui, ó, vão ter condições que são de defesa. Essa aqui é a célula de defesa, essa aqui é uma hemácia, né, que é um elemento figurado do sangue. Então, elas vão conseguir passar, isso aqui a gente chama de diapedese. As células passam por aqui e chegam até na região que está o sítio da lesão. E podem chegar um monte de tipo de células que são importantes para esse processo aí, tanto de matar patógeno, de entender o pigmento que está acontecendo, de saber uma lesão que a gente provocou, de um laser, de uma remoção química, de uma remoção elétrica. Esse processo vai acontecer. Tanto a gente provocando ele de maneira externa, tanto a gente implantando o pigmento, tanto a gente lesando esse tecido, esse processo inflamatório ele vai acontecer.
de maneiras diferentes, mas ele vai acontecer. Então é muito importante você entender sobre o processo inflamatório e sobre esse passo. Então nós estamos aqui no tumor, que é o aumento volumétrico, ou seja, olha como o vaso estava fininho aqui, e aqui ele está bem mais largo, olha só, largo, mais grosso, a luz do vaso dilatou, e a gente tem aqui o quê? Os vasos extravasando por esses espaços. Só que, pessoal, quando a célula passa por aqui, não passa só a célula de defesa, passa também os líquidos, plasma. A gente tem líquidos que extravasam para o tecido e a gente vai criar uma série de múltiplas outras coisas que são muito importantes, que a gente vai chamar de edema, tá? Então, o que acontece? O edema nada mais é do que o volume, aumento volumétrico dessa região, e com aumento volumétrico dessa região, a gente tem aqui, ó, vasodilatação, extravasamento de fluidos, permeabilidade, influxo celular, quimiotaxia, que eu já expliquei para vocês, tá? Então, vai chegar na dor. Olha só. Quando eu chego nesse processo aqui, tá inchado, tem um monte de célula tentando combater aqui, tá uma luta, tá? Os soldados que são as células, mais o corpo estranho, que pode ser o pigmento, pode ser a agulha que você colocou, pode ser uma série de coisas. O corpo estranho, pensa assim, tá acontecendo. Quanto mais lesão, quanto mais nível de lesão tiver aqui, que a gente vai classificar daqui a pouco, maior vai ser o nível de edema. Se eu tenho muito edema, aqui, pessoal, na pele, ó, bem aqui na pele, nós temos o que a gente chama de nociceptores. E esses nociceptores são células, células que são responsáveis por mandar sinais elétricos aí para o seu cérebro, células nervosas, de pressão, de tato, calor, enfim, uma série de muitas coisas. E entre outras células nervosas que estão aqui, e elas começam a ser comprimidas pelo excesso de líquido que vai acontecendo aqui. A célula vai inchando. E o que acontece, pessoal? Essas células que começam a ser comprimidas também vão ser muito estimuladas pelas prostaglandinas e bradicininas, que são agentes irritativos para essas células que estão aqui em cima. É por isso que arde, que fica ardendo depois. Quando você lesa essas células que ficam mandando essas informações do seu cérebro, que são células neuronais, elas ficam mandando o tempo todo esse sinal de dor. Então, um dos motivos de acontecer dor é por conta do edema, beleza? E o tempo inteiro está acontecendo o quê? Fagocitose. Desde o primeiro momento que você colocou um corpo estranho aqui, porque, por exemplo, ó, vamos supor que você vai fazer um microagulhamento na sua cliente, tá? Você, por mais que seja estéril essa agulha, você vai colocar outros princípios ativos, sei lá, de repente você quer fazer um blend, você quer fazer uma hidratação com algum fitoterápico, com algum princípio ativo que você vai implantar nesse microagulhamento. A hora que você está em contato com esse microagulhamento, de uma maneira ou de outra, essa pele que está sendo aberta, bactérias do ar, patógenos podem entrar, e até inclusive, pessoal, a nossa flora natural da superfície da pele, que por mais que a gente limpe a pele, a gente tem bactérias aqui em cima. Então, esse processo de limpeza, de proteção da pele está acontecendo o tempo todo. É muito importante você ter noção disso, tá? Que você não vai fugir do processo inflamatório. Você não vai fugir. Você tem que entender sobre isso, senão você não vai saber nada, tá? É muito importante para você. Beleza, então a gente falou sobre isso aqui, sobre a dor, né? Liberação de mediadores que afetam terminações nervosas, expliquei um pouquinho aí para vocês. E a gente tem o quê? Perca da função. Isso acontece, pessoal, quando o nível da inflamação está, de uma certa maneira, muito elevado. Eu nem vou entrar nesse assunto, tá? Sobre classificação de trauma ou de dano de tecido, mas enfim, isso vai levar em consideração também sobre a capacidade do indivíduo de reparo. Então eu não vou entrar nesse porque a gente está falando aqui de pessoas sadias. Mas acontece a perca da função quando todo esse processo está instalado. Por quê? Qual é a função? Deixa eu virar aqui. Nesse primeiro momento, qual é a função principal do tecido que você está querendo remover? A gente tem que falar agora, voltar lá para a pele. Qual é a função da pele? A função da pele, basicamente, não é proteger o seu meio interno do meio externo. Então, aquela regiãozinha que você lesou, porque a gente está falando de uma área pequenininha, nós estamos falando que o corpo inteiro, a pele inteira, que é o maior órgão do nosso corpo, ele inteiro perdeu a função. Não, nós estamos falando somente da área lesada. Então, aquele pedacinho da área lesada, ela perde a função de proteção. Ou seja, ali vira um caminho para entrada de micro-organismo, enfim, ela vira um meio para uma série de coisas. Então, é muito importante você ter noção disso, porque através de uma despigmentação
elétrica, que você acha que é super besta, super boba, você pode provocar uma infecção, que é outra coisa, tá? Então é muito importante você ter noção disso. São coisas que muitas pessoas não falam. Ensina só uma receita de bolo, pronto, acabou, beijo, me liga. E aí, como que faz? Quais são os tipos de infecções que pode acontecer? Quais os métodos? Como controlar isso? Quais os meios paliativos para você... Você está entendendo? Que falta base, as pessoas têm que ter base no que estão ensinando, tá bom? Beleza, a gente tem aqui, ó. Daí, o que eu pesquisando, eu achei uma matéria super interessante que fala o seguinte: sua tatuagem passa o dia sendo engolida e regurgitada por macrófagos. Nós falamos um pouquinho sobre o macrófago, que são as células macrófagos, gente, são células que estão aqui no nosso tecido tissular. Ou seja, lembra que eu falei em umas aulas aí atrás, eu vou mostrar de novo, sobre corte histológico, sobre as nossas 3 camadas, né? Que nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme, e essas 3 camadas, elas têm múltiplas outras camadas que têm funções, que têm características específicas, ela tem formatos específicos, ela tem uma série de coisas que são interessantes pra gente que é micropigmentador, que vai influenciar ângulo de posição que a gente coloca agulha, tipo de pigmento, tipo de gatilho inflamatório, então é importante. Então o macrófago é a célula que está ali, mas o macrófago ele pode ser diferenciado, e essa palavra vocês precisam estudar um pouquinho mais, e existem célula que se transforma em macrófago, então o tempo todo tem macrófago ali. Isso é uma matéria que eu vou ler para vocês agora aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Quem tá gostando da aula, manda coração aí. Olha só, as células de defesa do seu organismo acham que a tinta é perigosa e tendem a combatê-la de uma única forma que sabem, engolindo. Esse engolindo que a matéria está falando é fagocitando através de um processo inflamatório, que a gente tem 2 tipos de processo inflamatório. O processo inflamatório que eu falei agora para vocês, que é o agudo, e o crônico. O crônico, ele pode acontecer, dependendo do tipo da inflamação, pro resto da vida. Então, assim, a gente tem que entender isso de maneira eficiente, porque a tatuagem, a micropigmentação, promove um processo inflamatório agudo e um crônico. Então, a gente tem que entender esses 2 tipos de processo inflamatório, porque são coisas extremamente importantes para vocês, tá? Então, olha só. Resultado, você vê a tatuagem através da barriga delas. Então, o que eles quis dizer? Que a super interessante quis dizer? Saiu um artigo de um francês explicando estudando sobre isso, e ele fala o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Aqui ele fala o seguinte, ó. O seu sistema imunológico é uma polícia corporal eficiente, formada por células com várias funções. As que põem a mão na massa, que é a tropa de choque, se chamam macrófago. E se lembram muito com o Pac-Man, que é aquele bicho que fica comendo. Ele está querendo dizer que eles fagocitam, tá? Que eles englobam esse pigmento ou esse patógeno, tá bom? São razoavelmente redondas e a sua função é engolir sem dó substâncias estranhas que encontram no seu corpo. E as substâncias estranhas estão todos os elementos figurados do pigmento, que pode ser desde da micra, do tamanho do pigmento, que são inúmeros tamanhos, tá? Desde pequenininho, médio, grande, mas a nível celular, isso pode ser gigante, pode ser tipo um caminhão de areia, vamos dizer assim, tá? Encontro no corpo. Quando você faz uma tatuagem, os macrófagos ficam malucos. Afinal, na escala humana, a tinta que é injetada sobre a pele pode parecer uma substância líquida, mas no ponto de vista de uma célula de defesa microscópica, ela é formada por partículas muito grandes, que são interpretadas como uma ameaça, mesmo que na prática não sejam. Ou seja, para o corpo, ele identifica como uma ameaça, porém, depois que passou aquele processo que eu falei para vocês, de processo inflamatório agudo, que a pele já se estabeleceu, já teve reparo tecidual, ela já fechou, voltou à homeostase, vamos dizer assim, esse pigmento que está ali dentro, ele é encapsulado, forma uma série de outros elementos que acontecem ali, ele acaba não sendo uma ameaça, tá? Ele fala que é uma ameaça no primeiro momento, mas na prática acaba não sendo, porque a gente sabe que o pigmento, ele é questionável no sentido de que ele é inflamatório ou não, tá? Então existem 2 linhas de raciocínio, que faz mal e que não faz mal. Então, a gente que é micropigmentador, a gente torce para que não faça, porque senão a gente tá acabado. Mas enfim. Ou seja, com a melhor das intenções, o macrófago avança na primeira partícula que encontra e tenta engolir a dita cuja. Oi. Já é quase 9h30. Eu sei, vai cair a live e daí eu começo outra. Não, eu esperei. Beleza, tenta engolir a dita cuja. Mas a fome é maior do que a boca.
o macrófago é incapaz de quebrar a partícula da tinta, ou seja, porque é inorgânico, né? Ou seja, às vezes é inorgânico. Eu nem vou entrar nesse assunto porque vai dar muito tilt na cabeça de vocês, mas vamos pensar que ele não consegue engolir ele não consegue digerir, tá? No seu interior, beleza? Ou seja, o pigmento fica alojado no seu interior. É como se você comesse um quilo de areia e essa areia ficasse na sua barriga para sempre. Ela não sai, ela fica ali, tá? Ou seja, como ele é transparente, ou seja, o macrófago ele é transparente, tá? Isso faz com que... Isso não faz diferença nenhuma na maneira como a gente vê a tatu, tá? Ou seja, aqui, pessoal, tem um cemitério de macrófagos mortos aqui na tatuagem, da mesma maneira na nossa micropigmentação da sobrancelha, tá? Tem um cemitério, se você fazer um corte histológico, o que é um corte histológico? Você vem uma biópsia, vem com um ponche, remove um pedacinho desse tecido aqui, manda para o laboratório, um biomédico vai fazer todo o processo de biópsia, vai cortar esse tecido em várias fatias bem petiticas e vai olhar no microscópio específico e vai identificar quais são as estruturas que tem ali, tá? Então o que acontece? Como ele é transparente, isso não faz diferença nenhuma para a maneira como vemos o desenho do lado de fora. Esse processo acontece milhares de vezes. De fato, se você tem uma tatuagem, boa parte dela está dentro de um macrófago neste exato momento. E isso quer dizer o seguinte, na micropigmentação também. Faz sentido para vocês? O tempo todo. Qual que é a ideia do artigo? Esse cara aqui, ó, é um imunologista na Universidade de Aix-Marsala, na França, ele descobriu o seguinte, um fenômeno acima já conhecido há algum tempo, mas cientistas e médicos pensavam que o macrófago passava longos períodos com pedaços de tinta que havia engolido no seu interior. Uma estabilidade que ajudaria a explicar por que as tatuagens são tão duradouras. Mas agora, imunologistas da Universidade da França descobriram que, na verdade, os macrófagos que engolem a tinta morrem em questão de semanas. Olha que incrível isso. Ou seja, você tem aí na sua sobrancelha, na sua pele, onde você for, um cemitério de macrófagos. E logo são substituídos por outros que englobam novamente as partículas liberadas pelos mortos que recomeçam o ciclo. As partículas do pigmento de tatuagem podem ser submetidas a ciclos sucessivos de captura, liberação e recaptura sem o desenho desbotar. Isso é o que eles não conseguem explicar, tá? Isso é uma coisa bem interessante a nível fisiológico aí, tá? Beleza. E a descoberta tem a finalidade, ó, prática importantíssima para os arrependidos, ou seja, que é o nosso ponto aí na hora de remover, tá? É um ponto muito importante na hora de remover. Porque é provável que esses macrófagos mais atrapalhem do que ajudem na hora de remover a tatuagem, já que eles podem engolir os pedaços de pigmento que são quebrados pelo laser antes de que eles se dissipem, ou seja fagocitado novamente, ou entrem por um outro processo de absorção de via, que a gente vai chamar de via imunológica. Baseado nessa teoria, profissionais especializados na remoção de tatuagens agora podem testar táticas novas, como usar anti-inflamatórios para suprimir a ação do sistema imunológico. Por outro lado, há quem vamos por assim, especule, né, que as células comilonas, que são os macrófagos, ajudem na remoção, já que talvez seja capaz de digerir os pedaços de tintas depois que eles são picados pelo laser, ou seja, eles são implodidos pelo laser, tá? Ele quis dizer picados de uma maneira para ficar mais simples. Só há um jeito de descobrir quem está certo, mais experimentos. Agora vamos comentar, antes de eu entrar aqui sobre outras matérias, vou comentar com vocês o seguinte. Via de regra, quando eu estou falando hoje sobre despigmentação elétrica, que é outra via, é um outro método de remoção. Ali eu citei para vocês que os macrófagos, eles participam de inúmeros processos ali. Mas, via de regra, os macrófagos, nesse processo de remoção de pigmento, onde eu vou pegar o eletrocautério, vou colocá-lo na pele, vou produzir uma... escarificação não, uma cauterização epidérmica, uma carbonização epidérmica, eles vão participar de outra maneira.
Então é importante a gente separar. Por isso que a base do processo inflamatório é importante para você saber o que está acontecendo. O laser, nós vamos ter um efeito fisiológico. A carbonização, outro efeito fisiológico. São vias diferentes, porém a ativação é a mesma. Então é muito importante vocês entenderem isso, tá? Ou seja, o sistema imunológico, ele tem... Eu até anotei aqui. Deixa eu ver onde que eu anotei, para não ficar... Aqui, ó. Se a gente for ver por definição, que é uma coisa que muita gente nem sabe a definição, tá? Se a gente for ver por definição, a principal função do sistema imunológico é discriminar os invasores patogênicos. E também, anotem isso, e também eliminar células modificadas ou alteradas, por exemplo, uma célula maligna, uma célula que teve algum tipo de alteração genética, por exemplo, como uma célula cancerígena, tá? Alteradas, defeituosas, genéticas ou modificadas mecanicamente. Então, se você levar em consideração que o ato do New Skin promover uma lesão na pele e eu machuquei essa pele, ela ficou toda defeituosa, o sistema imunológico também tem a função de eliminar esse tecido, tá? Então a gente elimina extrato córneo, toda lesão que está ali gerada por esse aparelho, o sistema imunológico também vai atuar ali, fazendo a limpeza, o reparo tecidual, expulsa o que está tudo machucado através das crostas, que eu vou explicar para vocês agora o que é isso, e também pelo processo endógeno ali das vias de absorção fagocitárias e imunológicas. Então, é diferente. Aqui o processo inflamatório de lesão, eu vou ter um efeito. No laser eu vou ter outro efeito. Porque no laser eu fagocito o pigmento que foi implodido várias vezes, bem em tamanhos pequenininhos. Já no processo de remoção elétrica, que promove uma queimadura, é outro meio. Vamos voltar para nossa aula. Beleza, aqui, ó. Daí a gente tem outros artigos aqui, da BBC, tem do G1. Eu pesquisei algumas coisas fáceis, tá? Porque isso aqui não é tão científico. Tem citações aqui que fala de onde que tirou, do artigo que tirou, mas o ideal é que vocês procurem em revistas acadêmicas, como Google Acadêmicos, artigos científicos, revistas indexadas, que vão ter embasamento de universidades e validações sobre o assunto, tá? Procurei aqui porque, como a maioria dos micropigmentadores, infelizmente, não são profissionais da área da saúde, é uma literatura simples e básica para ser trabalhada, tá? O que eu vou começar a falar agora? Agora eu vou começar a falar sobre o eletrocautério, tá? O eletrocautério, ele tem portaria da Anvisa, tá bom? Tem registro da Anvisa, tudo bonitinho, tá? Que é uma coisa muito importante para vocês, tá? E eu retirei esse material aqui de uma aula da doutora Cecília Manuel, que é uma especialista em estética, tá? Que foi uma das grandes desenvolvedoras do eletrocautério. Então, o New Skin possui tecnologia de eletrocautério. A cauterização é um termo médico usado para descrever o ato de queimar parte do corpo humano para remover ou fechar alguma região. Então, a gente vai... É discutível, tá? Essa palavra cauterização. Então, o New Skin promove uma descarga de energia elétrica controlada, diferente de alguns outros equipamentos, tá? Então é importante a gente se apegar a isso aqui, para a remoção superficial da pele através da cauterização superficial. Ou seja, funciona como um bisturi elétrico, tá? Mas de maneira diferente. Ele transforma essa corrente elétrica em baixa frequência na corrente de alta frequência, com a finalidade coagular, que é a oclusão de vasos sanguíneos, dissecção, a desidratação intensa, né, fulgurar, que é a coagulação superficial, tá? Enfim, muitas outras. Não vou pegar nesse momento porque não é tanto o foco hoje, tá? Todas essas coisas mais profundas a gente vai falar de maneira mais simples, mais ilustrada realmente no curso, tá? Então, dependendo do tipo da potência que eu vou utilizar para fazer a carbonização epidérmica, eu vou ter um tipo de lesão, que ela pode ser, isso aqui é um corte histológico, tá, pessoal? Isso aqui é um corte histológico da pele, por exemplo. Vamos relembrar aqui, ó. Aqui a gente tem o extrato córneo, a epiderme, tá? Aqui a gente tem a camada basal, a camada germinativa, tá bom? E aqui a gente tem a derme, tá bom? Então, a ideia, pessoal, é provocar lesões controladas entre a camada córnea, a epiderme e a derme. Tá? Então, vou gerar um processo inflamatório que a gente falou de maneira muito superficial aqui. E
a gente vai entender aí sobre tipos de queimadura, porque ele causa uma queimadura, tá? Ele causa uma queimadura, tá? Então, que tipo de queimadura eu posso provocar com qualquer tipo de eletrocautério? Até que queimadura de 3º grau. Eu vou mostrar para vocês que se eu não tiver um excelente treinamento, excelente embasamento, eu posso provocar uma lesão sim. Então, qualquer tipo de aparelho eu posso provocar. Você fala assim, nossa, então não é seguro? É seguro. Tudo é seguro desde que eu saiba parâmetros, desde que eu saiba como utilizar. O dermógrafo na mão de uma pessoa despreparada faz mais estrago do que o New Skin. Entendeu? E ele é vendido de maneira indiscriminadamente no Brasil. Tá? Então, assim, depende, tudo depende, tá? Então, assim, é como, tá? Lembra que esses dias eu fiz uma brincadeira sobre como, beleza? Então, olha só, voltando aqui. Daí a gente tem aqui, ó, graus de queimadura, tá? A gente tem a pele normal, queimadura de 1º grau, queimadura de 2º grau, queimadura de 3º grau. Eu não vou entrar em detalhes desse processo, porque, pessoal, isso aqui tem que ser falado mais profundamente em outro momento, porque a gente não tem tempo, tá? E a gente tem aqui, ó, eu tenho essa imagem maior, sobre o processo de reparo tecidual. É muito importante você entender sobre reparo tecidual na hora de você fazer a remoção elétrica, porque é através desse reparo tecidual que você vai ver o resultado da remoção do pigmento que você quer remover. Então é muito importante você entender sobre isso, tá? E essas definições aqui, ó, sobre fase aguda, ferida aguda e ferida crônica, a doutora Cecília ela fala com maestria no curso, tá? Os tipos de cicatrização de 1ª intenção, cicatrização de 2ª intenção e 3ª intenção também. Então é importante que vocês entendam isso, que se você não souber isso, você vai fazer cagada, tá? Via de regra aqui, pessoal, a gente observa aqui em cima, ó, uma lesão provocada por um veículo, seja ele qual for, no caso a gente está simulando aqui o New Skin. A gente tem aqui no caso ele fez mais profundo, tá bom? Aqui ele fez um reparo bem profundo. Não estou dizendo que ele vai provocar esse tipo de lesão, tá? Porém, a gente tem aqui, ó, o primeiro processo começa pelo tecido de granulação. Eu não vou entrar em detalhes, mas no curso a gente entra em detalhes sobre isso, tá bom? E até gerar cicatriz. Sim, após uma lesão no tecido, esse tecido jamais será o mesmo. Ele sempre vai ter um tecido de cicatriz. Ou seja, independente do tipo de lesão, a micropigmentação provoca cicatriz? Sim, microscópica, mas provoca. Se a gente fizer um corte histológico, a gente vai enxergar microcicatrizes na sobrancelha, tá? E o que vai fazer esse tecido ele ser íntegro, olhar para esse tecido, é como foi feito essa lesão, tá? Existem tipos de lesão que a gente chama de incisão, lesão que ela é regular, irregular. Então, o tipo de machucado que você promover é que vai gerar o tipo de cicatriz, tá? É bem superficial que eu tô falando isso, tá? Para não confundir a cabeça de vocês, tá bom? Então, olha só, mesmo que aqui a gente olhar aqui em cima, ó, vocês estão vendo que o tecido ele está liso, vamos dizer assim, na sua superfície, então a gente vai chamar isso aqui de normotrófico, tá? É uma cicatriz normotrófica, ou seja, essa banda com essa banda está quase na mesma altura, eles estão cicatrizados de maneira uniforme. Porém, aqui embaixo, ó, o arranjo das estruturas celulares é diferente. Olha só como ela ficou completamente diferente em relação a esse lado e esse lado, tá? Tem mais colágeno, enfim, elas estão mais justapostas. Existem toda uma ciência que fala sobre isso e eu preciso respeitar esse processo de cicatrização por conta de que a remoção elétrica promove uma microlesão. E qualquer tipo de lesão que eu promover na pele, ela precisa de reparo e ela vai gerar uma cicatriz. Então, se eu fizer muitas sessões de remoção elétrica, não respeitando algumas coisas, espaçamentos, técnica, profundidade, parâmetro, quantidade de energia, quantidade de passados, enfim, uma série de muitas coisas que são importantes, eu vou ter um problema nesse processo de cicatrização, tá? E o que acontece? Daí envolve muitas coisas, porque num processo de remoção elétrica, eu também posso ter uma infecção, tá? Se esse tecido perder a habilidade dele de se defender naturalmente e as bactérias, ou seja lá qual for o patógeno que entrar aqui, e tentar de uma maneira ou de outra se aproveitar dessa situação, eu vou ter uma infecção. Então, quais os meios que eu posso estar otimizando aqui, associando a esse processo de
remoção elétrica para que eu evite uma infecção. É muito importante também, tá? Então, olha só, entender como que funciona isso aqui a nível do tecido, ó, tá? Lembra que eu falei sobre isso aqui? É muito importante entender sobre histologia. Então, acontece um monte de fenômenos aqui, tá tudo acontecendo inflamação, ó. Tá vendo? Tem uma loucura acontecendo aqui, até chegar no processo da cicatriz, tá? E se eu tiver um processo, uma alteração no processo de cicatrização, tá? Se eu não respeitar essa cicatrização por algum motivo, se eu entrar com algum outro tipo de coisa sem saber, de repente faço múltiplos tratamentos um em cima do outro, sem saber o porquê, eu vou ter problema nesse tecido, tá? Eu vou ter criação de angiogênese, que é a formação de novos vasos, tá? Muitas vezes você olha para aquele tecido que você está removendo, você acha que tem pigmento vermelho, às vezes não é pigmento vermelho, tá? É um tecido cicatricial muito vascularizado, que a gente vai chamar de angiogênese, tá bom? Que quando você comprime aquele tecido, olha como que ficou a minha mão, tá vendo? Ó, o tecido, quando eu passei a unha aqui, ó, ele ainda não entendeu que está normal. Isso pode demorar até 12 horas, 24 horas para ele entender que tem que voltar ao normal. Então isso aqui é uma angiogênese, ó, ele dilatou os vasos, não é angiogênese não, perdão, porque a angiogênese demora alguns dias para acontecer, tá? Enfim, então, às vezes você olha para uma micropigmentação e você vê isso aqui, ó, tá? Isso aqui é nível microscópio. Então, até acontecer todo o processo, não significa que pode ter pus, tá? Mas eu só usei essa imagem para explicar que pode acontecer isso aqui. E a gente tem aqui um tipo de cicatrização que pode ser inestética, tá? Então, pode acontecer sim, da gente ter uma cicatrização hipertrófica, que é muito confundida com a cicatrização queloidiana, tá? Pode acontecer na sobrancelha, em outra área do corpo, que você está fazendo uma micropigmentação e você quer remover, ou até uma tatuagem, pode acontecer. Mas a gente fala com mais propriedade no curso sobre esse assunto. É muito importante a gente falar sobre esse assunto. Então, e para finalizar essa parte aqui, antes da gente começar a falar sobre aspectos importantes aqui, pessoal. Espera só um segundinho, pessoal. Só um segundinho, mais um segundinho. Mais um segundinho. Espera aí, só mais um segundinho. Espera aí que a nossa convidada não está conseguindo falar. Oi. Já vou chamar. Só um segundinho. Beleza, que ela tentou me ligar aqui. Olha só, então, quando a gente tem... Isso vai explicar para vocês porque quando a gente faz a micropigmentação muito na superfície, acontece da gente ter uma ferida muito superficial, a gente forma uma leve crosta, tá? E por ser muito na superfície, a gente tem um resultado de desprendimento dessas crostas de 24 a 48 horas. Então, todo tipo de lesão provocada somente na superfície, ela vai gerar, sim, processo inflamatório. Pode ter benefício desse processo inflamatório, porque na estética a gente se beneficia muito do processo inflamatório. Porque o processo inflamatório não é só uma coisa ruim, ele é muito bom, porque ele ativa uma série de muitas coisas, como fator de crescimento, aumenta a vascularização, aumentando também a hidratação daquele tecido, com a vascularização, aumentando a vascularização, que é aquele processo inflamatório. Dentro do processo inflamatório, a gente leva mais nutrientes para as células. Enfim, não é só uma coisa ruim, é uma coisa boa também, tá? E a gente tem aqui... Agora, o que eu vou fazer? Eu vou... Tadinha, eu vou chamar aqui a nossa convidada. Deixa eu ver se ela tá aqui. Perguntaram o que é macrófago. Deixa eu chamar. Deixa eu ver se ela está aqui. Gente, achei. Convidada para falar com vocês. Entende aí, Cecília? Gente, ela é uma expert no assunto, inclusive no nosso curso. Hello! Atrasado. E aí? Atrasado, mas estava acompanhando? Sim. Eu não consegui falar Tava tudo, assim, tá? boa noite. Boa noite, pessoal. Tava assistindo a aula de inflamação. Você sabe que eu resumi, tá? Até com vergonha que você é uma doutora, uma especialista no assunto. Mas é importante para eles Falou lindamente. Mas é importante para eles entenderem o que acontece e que o método de remoção com a carbonização é diferente do laser. Os processos químicos que acontecem é diferente. Isso faz sentido para você?
Com certeza. Gente, boa noite para todo mundo que está aí com o James, né? Um público bastante ativo, né? Ele arrasta uma multidão aí bem ativa no que trabalha, bem séria no que faz, né? Eu digo que é uma parcela diferenciada, né, entre os profissionais que são de micropigmentação. Então, parabéns para todo mundo que nessa hora está aí pulgado, né? E então eu queria dar meus parabéns particular para cada um que está aí assistindo você e em especial para você que tem essa inteira dedicação aí nesse momento aí. Bom, eu realmente, assim, não tenho pouco para acrescentar nessa aula, porque, assim, falou lindamente e muito didaticamente, porque não adianta a gente elaborar demais e a gente não conseguir fazer com que as pessoas entendam a informação, né? Então, comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que o outro entende. Então, é isso que a gente tem que focar, né? Então, é perfeito. E quando a gente fala de elétrica-altéria, é um assunto bastante polêmico, né, James? Exatamente. Doutora, explica pra gente qual que é a diferença entre o jato de plasma e o elétrico-altério. É assim, olha, a gente fala, são tecnologias que partem da descarga elétrica, tá? A gente vai trabalhar com uma descarga elétrica para promover uma lesão tecidual, tá? É que quando a gente tem uma descarga, potenciais elétricos diferentes, por exemplo, a sua pele tem um potencial elétrico, você está com um equipamento que está gerando uma energia maior, então existe transferência de energia, aonde a gente sofre essa saturação tecidual e desprendimentos de íons. Aonde tiver energia, a gente vai estar agindo no campo elétrico de todos os átomos, né? Todo mundo tem eletricidade. Todo mundo tem eletricidade, graças a Deus. Qualquer célula que está em atividade produz eletricidade. Exatamente. Então, quando a gente fala da tecnologia de elétrico-altério, que parte, né, de uma tecnologia muito básica do bisturi elétrico, né, uma corrente alternada, onde você aproxima a ponteira e cria o que a gente chama de campo voltaico. Esse potencial elétrico, essa distância mínima faz com que a descarga elétrica. Então, a gente está falando de uma tecnologia mais simples, exatamente, tá? Onde envolve a descarga elétrica. Simples, mas tem alguns aparelhos que são simples demais e não oferecem segurança. Com certeza. A gente fala da tecnologia que é simples do ponto de vista do conceito da física mesmo da geração de energia. Pessoal, quis dizer o seguinte... Mas essa descarga, desculpa, né, essa descarga que a gente tem no tecido faz com que a carbonização, a fulguração, né? Só que para isso precisa ter tecnologia com exatamente, que é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer, porque assim, ó, existem muitos aparelhos, tá? Com Anvisa, sem Anvisa, e a gente, ó, de verdade, a gente se preocupa com passar o conhecimento. Agora, se você tem a preocupação do que você está utilizando, não compete a gente. É isso que eu quero dizer, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existem aparelhos que mantêm esse fluxo de energia contínuo e pode gerar uma lesão muito além do que a gente quer. E isso é o grande problema. Eu já peguei inúmeros casos de pessoas que fizeram elétrico-altério com aparelhinhos que custam R$10, R$20, R$50, que tem, tá? Que tem aparelhinho xing-ling aí, que você acha tudo quanto é valor, que tiveram cicatrizes que já não são mais tratáveis e essa pessoa vai ficar com essa lesão permanente. É importante lembrar que, assim, né, nós não temos regeneração a partir do momento que nós somos um indivíduo. É muito legal, né, isso que você fora fala. É uma coisa que eu me amarro na sua aula. É quando você começa a falar disso. Entendeu? Porque, assim, nós somos um ser, né, formado, íntegro né? Eu falo que o universo, Deus, para quem acreditar, é perfeito. A partir do momento que nós saímos daquele universo da barriga da mãe, nós somos um indivíduo completo. E a partir dali nós temos começo, meio e fim. Exatamente. Né? Com toda a nossa carga genética, com todo o nosso DNA.
né? Então, partindo do princípio que tudo que a gente vai interagir nessa vida vai fazer com que a gente seja um indivíduo que produza, interaja com o meio e também produza cicatrizes e resultados, né? Então, a gente entende que nós temos algumas limitações. Então, a gente tem que estar atento às tecnologias que estão aí, porque eu sempre digo, James, ferramenta profissional. Um açougueiro não usa qualquer faca. Exatamente. O cara que faz sushi, ele não usa qualquer faca. Então, certeza. Ele usa ferramentas profissionais. Exatamente. E quando a gente fala que tem uma ferramenta profissional, nós não estamos falando só do material em si, né? O gabinete, a tecnologia eletrônica que está dentro. Nós estamos falando de uma tecnologia de respaldo científico. Quem está por trás daquela tecnologia? Porque quando tudo vai muito bem, eu não preciso tocar no telefone de ninguém. Mas quando eu tenho uma intercorrência, aonde que eu vou buscar respaldo, né? Exatamente. Por isso que é tão importante a formação, né? Você é um profissional muito engajado nisso, né? Com a sua área, comprometido com seus alunos, que é o quê? Ter engajamento, né, com a informação, porque intercorrência, gente, vai acontecer. Né? Com certeza, eu vai. digo assim, com toda a cautela que a gente tem, né, bate o carro quem dirige. Exatamente. Né? Infelizmente é essa a verdade que nós temos, né? Bate o carro quem dirige. Então, assim, é importante a gente saber que nós temos limite. Então, um equipamento com regulamentação quer dizer o quê? Que esse equipamento é de ordem profissional. Existe todo um respaldo por trás desse Ele foi equipamento. testado, validado, foi feito estudos científicos, foi classificado com classificação de risco. O que mais que rola? É uma série de coisas, porque quando a gente fala de descarga elétrica, principalmente o equipamento tem que ser seguro para o profissional, porque o seu cliente vai passar por um procedimento, às vezes não vai passar mais, mas você vai ficar com aquele equipamento o dia todo. Com certeza. Em primeiro lugar, tem que ser seguro para o profissional, né? Exatamente. Por isso que quando a gente vai fazer uma escolha barata, pensa que a primeira vítima vai ser você. É verdade. Você como profissional. Exatamente. Né? Lidar com equipamento de descarga elétrica, a primeira a ser queimado, né? A primeira pode sofrer uma explosão é você. E sabe uma coisa que eu costumo dizer o seguinte, eu até comecei a nossa aula falando o seguinte, que o micropigmentador contemporâneo, não moderno, porque o moderno fazia cagada, nós somos micropigmentadores contemporâneos. O cara que ele quer saber remover com segurança, ele tem que saber a base, que é o mínimo que ele tem que ter, e a base é entender sobre aquele objeto que ele está manipulando, que é o corpo humano. O mínimo ele tem que saber, tá? O mínimo, tá bom? Mas não só isso, a aplicabilidade. A gente sabe que o eletrocautério tem inúmeras aplicabilidades. Ele não serve só para remoção de pigmentos nas sobrancelhas. Ele serve para uma série de muitas coisas. Mas a gente vem estudando, a gente vem olhando com o tempo, desde que eu comecei a utilizar, que as tecnologias de carbonização, o método de remoção elétrica, ela é muito eficiente para evitar o que a gente chama de pigmentação paradoxal ou oxidação férrica, que acontece com alguns outros métodos. Então é importante que o profissional que vai remover saiba, tenha no seu leque de possibilidades é que as pessoas querem uma receita de bolo pronta. Não é verdade? Não querem raciocinar. É verdade. Só para fazer um adendo, gente, a gente fica na dúvida entre comprar um eletrocautério ou ter um equipamento que leva o nome de jato de plasma. Isso são tecnologias um pouco diferentes sobre amplitude de corrente e descarga. Então, um equipamento que tem essa diferença entre leva o nome de jato de plasma, às vezes ele tem um gás envolvido específico. Chegou o seu bebê. Ele não deixa quieto. Ele tem... Então, assim, é uma ferramenta que está voltada mais para a área médica, né? Eu não quis entrar em detalhes porque você fala com tanta maestria, eu deixei para você.
Então, porque na sua aula, gente, a aula da doutora é incrível. O povo não deixa ela sair. Obrigada. É assim, é uma das professoras do curso, ela tá desde o primeiro curso, ela já é figurinha carimbada, a gente não deixa ela sair do curso. Tombado. Você já tá tombada no curso que agora mudou, agora remove, porque não fazia sentido o nome, né? Enfim. E essa mulher tem um conhecimento, assim, toda vez que eu assisto a aula dela, eu aprendo uma coisa nova. Então, isso é muito importante, porque a aplicação da tecnologia, ela é ampla para muitas coisas. E muita gente que fez o curso, por exemplo, eu não estou fazendo propaganda do curso, porque, tipo, graças a Deus, a gente tem lista de espera, a gente vai lançar o carrinho agora para as pessoas, são só 30 vagas, tá? Pode ser que a gente abra uma ou outra, mas assim, o foco é 30 vagas só. Vai acontecer no nosso instituto, na clínica nova, sala nova, estrutura nova, tudo maravilhoso. E, enfim, mas esse ano a gente vai focar mais em intercorrências. O ano passado foi um foco, o primeiro ano foi o foco, esse ano é intercorrência mesmo. Como lidar com os problemas. Porque é uma coisa que todo ano a gente recebe, por exemplo, quantos alunos já formou? Mais de 400 alunos. É pouco. É muito pouco perto da grandiosidade que é o Brasil, você não concorda? Quantos profissionais, né? E cada vez mais profissionais de área médica. O ano passado tinha um monte de médicos, esse ano cada vez mais dermatologistas, cirurgiões plásticos, querendo saber mais sobre isso. Porque você sabe que não se aprende na faculdade de medicina isso. Entendeu? Não, eu acho que assim, quando a gente fala de conhecimento específico, a gente busca profissionais que tenham uma bagagem de vivência. Exatamente. Né? O conhecimento específico não está nas margens de uma faculdade. Está fora, ele custa caro, ele traz pessoas que vão contar a sua vivência, a sua experiência, o seu embase científico, suas técnicas fundamentadas. Então, eu acho que assim, a gente se prepara, James, não é para o que é regra. O bom profissional, ele se prepara para aquilo que é exceção. Exatamente. Porque enquanto o time está jogando bem, todo mundo pode pegar na bola. Eu quero ver na hora que as coisas começam a complicar. Porque o bom profissional, ele precisa ter soluções na manga. Eu sempre falo isso. Porque nós vivemos num país de muita miscigenação, com uma herança genética grande, né, de seletividade. Eu acho até que, só fazendo um parêntese, eu acho que nesse momento, como um país que está vivendo uma pandemia, é importante falar isso, né? A nossa carga miscigenária faz com que nos dê uma resistência maior do que os outros povos, né? Eu ando lendo muito a respeito disso, porque eu gosto dessa parte também. Então, essa carga miscigenária que nos complica no nosso trabalho também nos fortalece, né? Porque nos traz um DNA muito seletivo. Então, pensar que o que pode favorecer também pode te complicar. Exatamente. Né? Então, tá atento que cada indivíduo é um indivíduo. Nada é regra, né? Por isso que a gente se prepara para uma exceção todos os dias. Exatamente. Né? Acho que esse é o grande segredo. Está preparado para uma exceção. Para uma exceção. Porque as intercorrências, elas vão acontecer. Às vezes, James, as pessoas veem a gente dando aula e falam assim, o James nunca teve nenhum problema. Professora, esse filho é problema? Imagina. Quantas vezes eu já te liguei? Olha, tem um caso aqui. O que você acha disso aqui? Sabe? Não tem nenhum problema. Gente, a gente tem vários problemas, né? A gente tem vários. A gente que atende muito, a gente que tem uma interação, a gente tem vários. A gente recebe problemas de outros profissionais para resolver. Eu que venho dessa área de linha de pesquisa, que é a patofisiologia do reparo tecidual, né? Eu recebo vários acidentes, né? Erros de diagnóstico, erro, né? Intercorrência, que a gente precisa dar solução. Mas é importante lembrar, não é fazendo terrorismo nada, é que tudo é reparo tecidual. Assim como você colocou muito bem a figura que você colocou da sequência inflamatória, onde você tem uma cicatrização, por mais perfeita que ela pareça estar, entendeu? O arranjo celular, o engajamento dessas células, né? Como fez o remodelamento cutâneo, diz que ali existe uma cicatrização. Exatamente. Né? Então,
Você colocou lindamente isso. Então, pensar que eu uso um dermógrafo para colocar um pigmento, que eu uso o dermógrafo para fazer qualquer uma lesão, tatuagem. qualquer lesão. É lesão, gente. É lesão, né? E eu acho que você inovou muito essa área de micropigmentação, porque você trouxe um trabalho aonde você conserva a invasão minimamente, aonde você controla o processo inflamatório. E tem o efeito então, desejado. Isso, exatamente, seguro, né? Porque nada pode ter mais essa ordem permanente, né? Tirando tatuagem, né? Que hoje a gente tem a opção de remover, mas por quê? Porque houve uma demanda, né? Um monte de gente resolveu tirar a tatuagem, então se investiu em tecnologia para remover soluções, tatuagem. meios para isso. Então, a solução é hoje um trabalho de ordem definitiva? Claro que não. Um trabalho com manutenção, um trabalho seguro, porque quando a gente trabalha dentro dessa margem de lesões minimamente invasiva, como é o seu trabalho, como preconiza suas técnicas, você tem pouco residual para tratar. Exatamente, é que eu sempre digo. Margem de você sabe que depois que eu vou gravar, claro, isso, né? Porque eu tô baixando, mas depois eu vou colocar isso, eu vou colocar o seu nome, pode ter certeza, tá? Porque você disse com maestria. A ideia de micropigmentar e a cicatrização ser perfeita é essa, mínimo de lesão. Cicatrização perfeita. Essa que é a pegada. Mínimo de lesão, fio perfeito, boca perfeita, olho perfeito, qualquer coisa perfeita. Porque reparo tecidual vai ser eficiente, né? Eu acho que você preconiza muito, você repaginou as técnicas, você refez o conceito, você realmente assim, é uma referência no trabalho, né, desse visagismo. E eu tenho. Olha só que coisa engraçada, né? Não, é categoria, meu amigo. É categoria. É brilho, é categoria. Porque, assim, vem de um profissional que precisava ter essa bagagem, que é entender o que é um reparo tecidual, que é uma lesão. Porque a partir do momento que você coloca um pigmento e consegue fazer disso um trabalho que você agrediu minimamente, você conserva o que você está colocando, né? Então, na estética hoje é a nossa, né, pegada, que é fazer com que as pessoas entendam que a estética ela é conservacionista, o mínimo processo inflamatório, você já desperta todos aqueles dispositivos que você colocou, a importância de acordar um sistema para o reparo, mas o que as pessoas precisam? Mas com controle, né? Controlar o processo. Exatamente. E tem meios, né? Hoje em dia é inadmissível você fazer uma cagada assim, muito grande, entendeu? Vamos dizer assim. Eu acho que é sim. Eu concordo com você. Entendeu? Eu acho que grandes acidentes não cabem mais para nenhum tipo de profissional. Porque com o nível de informação que hoje a gente está tendo, gente, o que é esse momento, né? Uma hora dessa, o James Olaya fazendo uma live para vocês, por isso que todo mundo gruda nele mesmo, né? Obrigado, pandemia, né? Tá todo mundo, obrigado, pandemia, obrigado, oportunidade de ter ele aqui na minha casa, obrigado. Mas você sabe que antes... É bacana minha vida né? sempre foi tão maluca, sempre você conhece minha vida, eu sou workaholic, né? Se eu não tô fazendo uma coisa, tô fazendo outra coisa, fazendo outra coisa, fazendo outra coisa. Mas de uma maneira ou de outra foi legal, porque eu tô me empenhando nisso, eu tô gostando. Agora encasquetei que eu quero ser blogueiro. Ah, é? Imagina que vai sair daí. Entendeu? Então é isso. Vai sair muita peripécia, com certeza. Olha, com certeza vai sair com maestria. Mas essa questão, James, de usar a ferramenta do eletrocautério, é pensar que, às vezes, a pessoa... Qual que é a linha de raciocínio que o profissional tem? Ele foca no pigmento, ele fala assim, eu quero remover esse pigmento. E cata o eletrocautério, e torra essa sobrancelha inteira, né? E tá no foco ali do pigmento. Eu quero arrancar esse maledito daqui. Mas não é isso. A gente tem que ampliar a visão e olhar o quê? Quem que é esse tecido que eu quero torrar? O que vai acontecer aqui? Como que vai ser a resposta depois disso?
né? Tem espessamento nessa pele? Não tem. Existe um fototipo que vai favorecer ou vai desfavorecer, né? Existe algum indicado esse protocolo que eu trabalho ou posso eu tenho fazer que pensar em prévio outras antes para soluções? otimizar? Cecília fala uma coisa que eu nunca me esqueço, pessoal. Uma coisa que ela fala assim, gente, a gente tem que levar essa pele no supermercado. Tem, Eu nunca me esqueço disso. tem. Entendeu? Como é que tá o supermercado celular, né? Você pensa assim, você vai agredir, mas a pele, as células vão buscar subsídio aonde para uma construção tecidual, né? Está muito em alta a questão dos nutracêuticos, a questão dos produtos tópicos de Dos drug qualidade, né? delivery. Você explica muito bem isso, né? O como cuidar topicamente para não ter ações irritativas, e só ter ações que vão colaborar. Gente, uma coisa eu posso afirmar hoje para vocês, né? Com um pouco de experiência que eu tenho, né? Porque se Deus quiser, ainda vou estar gaga, ainda vou estar estudando, né? Mas um pouco de experiência que eu tenho, eu posso dizer uma coisa para vocês. A gente vai para laboratório em estudo em modelo animal e lá a gente divide grupos, né? Que Onde a gente vai no curso você estudar demonstra isso, né? determinadas... Você mostra como que esse processo é feito. Isso. E aí eu vou estudar como é que acontece o quê? Qual que é o efeito da terapia? Então, o que que a gente vê na vivência em estudo animal? Que tudo pode somar na questão das terapias. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma lesão que é uma micropigmentação, ou eu estou fazendo uma queimadura com eletrocautério porque eu quero fazer uma remoção. Gente, tudo que eu puder potencializar o reparo é válido. Fototerapia, ações tópicas que vão ajudar nesse supermercado celular, né? Toda aquela lista de cuidados que você orienta o seu cliente, né? O termo assinado. Gente, não é só uma questão de resguardo do profissional. Aquilo ali você está preconizando a seriedade que ela precisa ter com ela mesma. Exatamente. Então, eu digo sempre para o meu cliente: me ajuda a te ajudar? Exatamente. Me ajuda? Né? Me ajuda a te ajudar. Assina aqui que você está se comprometendo. Por quê? Porque eu preciso de seriedade, porque as terapias, elas se somam no reparo tecidual. Quando eu agrido por agredir e espero que o sistema autônomo se repare sozinho, não é o caminho. Exatamente. Importante a soma das terapias. Exatamente. Importantíssimo. E para finalizar aqui nossa conversa, que vai cair a nossa live, a doutora Cecília também fala no curso Remove sobre fototerapia, modulação. É uma coisa muito importante. Como utilizar o laser de baixa intensidade ou o LED, né? O laser de diodo 660 nanômetros, ou o LED vermelho também, que tem funções terapêuticas muito importantes. Vocês já viram utilizando no processo? Eu terminei um procedimento, joguei uma luz vermelha ou um laser vermelho. Tem um porquê disso, entendeu? Tem um porquê. São segredos que você aprende também de maneira profunda. Não só é superficial. São muitos professores, tá? E não é palestra, é aula. Acho que isso é o mais importante. Olha, a caneta esquenta de tanto anotar. O povo sai assim, ai meu Deus, eu preciso... Vamos sair para jantar? Não, eu preciso digerir. Preciso digerir isso. Sai de lá igual a vaquinha ruminando, né? Não, assim, se comprometer para uma aula mesmo, né? Nesse momento, eu estou mudando também minha forma de dar aula, né? Minhas aulas agora estão mais online, né? Mais direcionadas. Eu tô aqui dando aula online também, só que eu não tô ganhando R$1. Então, tudo online agora, né, James? Tudo online. Exatamente. Mas eu consigo fazer alguma coisa via Skype, via Zoom, a gente reúne o pessoal e ainda faz. Mas assim, James, tem uma tonelada de live acontecendo, tem uma tonelada de curso acontecendo, isso não vai mudar. Mas o que é mais importante para todas as pessoas que estão aí ainda de plantão, gente, a referência, o que você vai colocar o seu dinheiro, o seu tempo num treinamento, num curso,
Procure saber do conteúdo, procure realmente o quê? Não se deixe se levar, porque hoje pesquisa, né? Papel aceita tudo e Instagram também. Instagram também. É muito fácil fazer uma né? arte e ler um texto. Um copywriter pode escrever algo incrível e você lê. Tipo assim, entendeu? O copiar e colar é fácil. É fácil. Difícil é catar na mão, né? Como você faz lá no curso, catar na mão, vem cá. É assim, né? Mostrar resultado. Falando nisso, gente, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. A doutora, ela é micropigmentadora também. E eu chamei ela para vir fazer um curso de lábio comigo. Ela veio para fazer o curso, mas a bicha é tão esperta, ela é tão rata, que ela só assistiu, começou a fazer uma boca, um pedacinho ficou perfeito. Eu falei assim, não, gato, você já tá ótimo, vem me ajudar aqui com as alunas. Ela finalizou quase todas as bocas. Vocês acreditam nisso? Gente, virou uma especialista em lábios. Eu amei esse trabalho. Eu amei. Eu tenho feito. Eu vou mandar foto para você. Você tá gostando? Da sua moto. Gente, é divino, não? É gostoso demais trabalhar com isso, né? Micropigmentação, tá vendo? Eu falei que você ia gostar de micropigmentação. Gente, é fantástico, não? Sim. E a maneira com que você trabalha e a delicadeza com que você mexe um dermógrafo junto à pele, vibrando, fazendo com que... Olha a visão de uma pessoa de outra área. Olha a descrição de uma visão. Olha, gente, é muito louco aquilo, né? Você vibra aquilo no sentido certo, minimamente agressivo, e aquela molécula consegue ganhar a resistência da pele e ali ficar. Gente, quando uma pessoa faz assim, você fala, não acredito. Você passa o algodão, ficou, não acredito. É muito lindo. Perfeito. Amore, muito obrigado mesmo. Gente, é muito gostoso bater um papo com a Cecília. Cecília é uma enciclopédia. Vocês vão amar a aula dela. A aula dela é muito interessante, é preparatória para muitas coisas. E hoje não vai dar tempo de eu fazer a demonstração, tá tudo aqui. Tá até aqui Você lembra, né? Verdinha. Lembro. Aprendi a fazer demonstração na maçã, na banana com o James, viu, gente? Eu não tinha essa manha, não. A didática é dele. Deixei separadinho aqui, só que não vai dar tempo, porque eu ainda tenho que fazer umas coisas aqui ainda. E eu quero fazer uns detalhes. Mas amanhã, porque amanhã é a aula de químico. Amanhã é a aula de químico. Ou de laser, eu não sei ainda qual material que ficou pronto, tá? Mas amanhã, como vai ser eu já falei bastante coisa, amanhã eu vou falar de maneira mais suave, delicada, eu consigo fazer demonstrações para vocês do elétrico altério para vocês verem que as pessoas fazem, mas ele é fraquinho. Oh! Você não sabe usar, minha filha. Brinca não. Entendeu? Não, que vocês fazem um buraco no meio do nariz, se vocês quiserem. Exatamente. Agora vamos para o nosso momento foto. Deixa eu só ligar aqui. Pera aí, só um momentinho, tá? Deixa eu ligar aqui. Que eu quero fazer um momento foto. Mas para fazer um momento foto, eu pensei num negócio diferente. Vou ligar o LED, porque o New Skin já vem com LED. Aqui, ó. Só para vocês entenderem. Ó, esse é o New Skin, tá tudo separadinho aqui, tá? Ó. Você tá com o seu aí. Olha isso, olha. Ó, a pessoa catou aqui até um modelo. Pega o laser, vamos ligar ele. Vamos fazer uma foto. Vamos, peraí, deixa eu ligar na tomada. 2 segundos. O New Skin, pessoal, ele já vem com o LED, que é anti-inflamatório, tem uma série de funções interessantes, tá? No curso a gente ensina fototerapia, que é a utilização desse tipo de tecnologia. Eu tô colocando a mão aqui para não vir no meu olho, tá? Que é muito interessante para vocês, para uma série de coisas. Eu uso ele muito pós-micropigmentação de lábios, de sobrancelhas, então é bem interessante. Então coloca a pontinha aqui aqui assim, ó, e vamos fazer uma foto oficial, tá bom? Então, pessoal, preparem, manda print. Isso é muito valiente. E é isso. Marquem. Qual que é o seu Instagram? Agora eu vou ligar o meu é Cecilia.Manuel.
Deixa eu ligar a primeira que sai lá na lista lá. Ativar os comentários. Pessoal, o que vocês acharam dessa aula? Deixa eu ver os comentários aqui. Deixa eu escrever. Escreve Cecília. Cecília.Manuel. Manuel. Vê se tá certo. Sim. Cecília. Sim. Ótimo. Gente, e se de repente, eu sei que a gente... Manuel. Lasqueira. Deixa eu escrever de novo, peraí. Manuel, isso. Cecília. Manuel. Ó, gente, plantão aí. Gente, eu sei que nós estamos vivendo esse momento de distanciamento, mas assim, eu estou organizando para a gente poder fazer umas salas online. Me chame no direct para quem, da parte de estética e tudo mais, quem quiser se aprofundar, tá bom? Essa pessoa mandou uma pergunta aqui, ó. Quantos joules para luz vermelha pós-procedimento? Pós-procedimento. Se for um LED, se você for usar um LED, você tem aí entre 10, 20 segundinhos é o suficiente. Pontual, tá? 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos. Tá? Agora, se você for usar um laser pós-tecido rompido, lesionado, 2 a 3 joules já é o suficiente. Perfeito. No curso Nossa, olha as meninas de plantão. Nos fala o Instagram dela, por favor. Ai, adiciona eu aí, meu povo. Tem o Estética Sem Cortes e tem vários vídeos já no Insta, né? E tem o Estética Sem Corte no YouTube lá para vocês verem as entrevistas lá. Olha essa pergunta da Ale. Isso é com plasma? Não, não é plasma. Tá bom? É outra tecnologia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui pra gente finalizar. Deixa eu ver aqui, ó. O Lucas está perguntando. Não! Ai, Lucas! Bate nele! Ele disse que estava testando. Eu já devia saber o que era um macrófago. Ele dorme com... Eu tava testando, não sabe o tamanho, né? Olha que ele, ó, fagocita. Olha só, qualquer pessoa pode fazer o curso, tá? É um curso livre, é um curso de capacitação profissional, tá? Todos os aparelhos, ainda mais agora que liberou o aparelho com a Anvisa, a gente vai fornecer para vocês todos os parâmetros, tudo certinho, todos os detalhes, fiquem tranquilos que a gente tem essa parte legislativa que a gente fala no curso também, tá? Qualquer pessoa pode fazer. E o ano passado, muito marido fez, né? Você viu o tanto de marido que foi junto com a esposa, que é micropigmentadora? Teve. Até o esposo da... Gente, deixa eu ver. Não, deixa eu lembrar uma aqui famosa. Amanda Brandel. O esposo dela fez o curso, agora tá arrasando. Tá arrasando A mulherada arrasta esses homens rapidão. É isso mesmo. O curso acontece em junho de 8... Deixa eu ver. Deixa eu não falar assim, falando abobrinha. Aqui. 1 second. Tem aí, Lu? Curso do laser. De laser? Me deu em junho, do dia 8 ao dia 11. É isso mesmo. Do dia... Você viu a nova chamada? Olha! Vou virar, peraí. Eu sou desse. Ó, a nova chamada. Tá ruim. Olha! Eu vou postar de novo pra vocês verem. Não? Muito bom. Muito bom. Olha, eu vou mandar pra você postar no seu Instagram. Pessoal, agora vamos para a surpresa. A primeira surpresa era o convite maravilhoso da nossa querida doutora Cecília Manuel participar da nossa live. E quem estiver online aqui agora, tá? Quem estiver online, eu anunciei no grupo do Telegram que eu iria postar uma foto oficial, está escrito foto oficial lá no meu Instagram. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Peraí, deixa eu virar aqui só um momentinho. Aqui no meu Instagram. Tá vendo, ó? Foto oficial. Tá vendo? Pessoal, ó. Foto oficial. Daí tem uma série de pessoas que
do Telegram que vieram aqui e tem 631 comentários. Então, o que acontece? Essas pessoas aqui vão concorrer a 25% de desconto na vaga do curso. Do curso. 25% de Mas desconto. você tá uma mãe, não? Tá uma mãe. E detalhe, amanhã eu vou sortear mais 25%. E no último dia, vou sortear 50% de desconto para participar do Gente, curso. não desiste. Não desiste, gruda aí, Lu, porque abre pra mim, olha, tem que sair. o app pra mim, por favor. Já tá aqui já? Só procurar sorteio. Espera aí. Lu, faz isso aqui pra mim, por gentileza, que você é super mega blaster mais preparado. O Lucas vai colocar aqui, vou sortear ao vivo agora. Já chama quem você... Pessoal, quem você marcou, aí que é você mais 3 pessoas, para marcar lá na foto oficial, já encaminha a mensagem para essas pessoas que você mandou para participarem aqui também. Vai que ela é uma das sorteadas também, né? Porque você marcou alguém, ela foi lá e marcou ela mesma, e assim vai, né? Então é muito legal. Outro, então gente. hoje eu vou sortear 25% de desconto, uma vaga com 25% de desconto. Amanhã eu vou sortear mais uma vaga com 25%. E no último dia vou sortear uma vaga com 50% de desconto para o curso. Beleza? O Lucas está entrando aqui. Nada melhor depois de um momento desse da gente ir para um curso assim, não? Exatamente. Já que o Lucas, enquanto o Lucas está ali, acho que eu vou ligar o aparelho e vou fazer a demonstraçãozinha rápida, que agora eu fiquei com vontade. Já conseguiu, Lu? Então, peraí, faz um teste. Ah, você tá nem algo. Faz uma bagunça aqui. Não tem problema, não tem problema. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Vou colocar aqui. Eu peguei uma ponteirinha colimada. Você vai explicar depois no curso. Não precisa explicar agora não, que é muita informação sobre quais os tipos de ponteira, colimada, em L, qual o tipo de efeito que faz, tá, pessoal? Ó, só para vocês terem uma noção, olha isso aqui. Deixa eu ver se tá ligado aqui atrás. Então, ele faz uma série de efeitos, né, na maçã. Ó. Aproximou, descarga. Agora eu vou fazer aquele efeito carbonizante. Sabe aquele efeito? Olha só isso aqui, pessoal. Aí, deixa eu achar a câmera. Olha só. Olha a lesão que ele causa. Isso porque eu não estou usando a ponteira mais colimada, tá? Explica para ele sobre quanto mais fininho a ponta, mais descarga acontece. Então, quanto mais fina a ponta, mais colimação de energia, né? Então, a fulguração fica mais profunda ainda. Então, para a gente trabalhar a despigmentação, a gente usa muito a ponteira P, XP, né? E PP. Então, são ponteiras 3 menores aí que trabalham a despigmentação. Claro que quanto mais profundo, eu tenho que ter em mente o tempo de descarga, porque quanto mais tempo de descarga, mais eu vou lesionar estruturas mais profundas, né? Pra vocês terem uma então, noção. olha lá, o James mostrando a régua aí, a gente pode ter pontos, né? Isso porque mostrando em extensão, porque em profundidade a gente, com certeza, você ganhou aí 1 milímetro de queimadura que, durante o processo inflamatório, evolui para 2, 3. Então, pensar que tudo aquilo que eu queimei, o que está aparente, vai ficar mais ainda agressivo com a evolução do processo inflamatório, né? Então, se eu fiz uma descarga de 1, 2, 3 segundos, pensar que no segundo dia, essa estrutura que foi comedida nessa agressão está maior ainda a agressão. Então tem... Parece que não, né? Mas olha. Essa é uma lapiseira 05, olha só.
Olha o tanto. Com certeza, foi uns 3 milímetros, com certeza. Isso torrou tudo. Ou seja, Você já arrebentei a pegou maçã na porrada. epiderme, derme, papilas palatina, já pegou a estrutura toda, né? E aqui foi E mais já foi o superficial, tá vendo? suficiente. Já foi o suficiente para comprometer o remodelamento cutâneo. Olha a diferença. A mesma. Tá vendo a diferença dessa lesão? Lá. E aí é pensar o que eu posso ajudar a reparar, porque eu preciso da lesão, gente, preciso, né? Porque essa remoção desse pigmento vai ser feita por ação, por segunda intenção, que é a cicatrização. Exatamente. Né? Então, todo cuidado, Cadê toda orientação é bem-vinda. Beleza, agora vamos fazer o sorteio, senão vai cair a nossa live. Então vai. Aqui, ó, só para validar. Depois eu pego, pode deixar. Só para validar aqui para vocês entenderem. Ó, é a publicação que vocês estão vendo. São 662 comentários até agora, tá? Vou sortear o primeiro número. Rufem os tambores. O número sorteado é o Rogério H. Você está online, Rogério? Rogério, faz um olá aí, tá aí? você está online? Rogério. Rogério dormiu? Eu vou dar 5 chamadas. 5, 4. Cadê o Rogério? Alguém chama o Rogério. 4,5. Rogério, chegou! Aí! Tá aí! Aê! Amor, eu vou chamar ele Quase, agora. Rogério! Obrigado mesmo. Deixa eu olhar para você aqui. Eu vou chamar o Rogério. Obrigado mesmo por você ter aceitado o convite. É uma honra estar aqui dividindo esse momento com você, tá? Adoro o seu trabalho, sou super fãzaço. Você é uma mestre para mim. Eu que agradeço. Aprendo o tempo todo. Agradeço. E é isso. Eu que agradeço. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço. Precisando só me chamar. Tendo oportunidade, vamos fazer mais vezes. Claro. Um beijo. Eu tive um insight coração, aqui, ó. Beijo na família toda. Tive um insight aqui, ó. Vamos grudar um no outro. Nós somos igual macrófagos, ó. Só fagocitando. Exatamente. É uma quimiotaxia aqui, ó. Beijo na família Olay aí, para todo mundo que trabalha com você. Equipe maravilhosa. Fernando, Lucas, Fabrícia. Um beijo, minha irmã linda, maravilhosa. E, gente, boa noite. Precisando é só chamar. E é fé isso. em Deus. Beijo, fé no Pai que o capeta cai. Beijo. Tchau. Agora eu vou chamar o Rogério, que acabou de ganhar. Vamos conhecer o Rogério. Quem que é o Rogério? Deixa eu ver quem que é o Rogério. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Cadê você, Rogério? Não tô achando. Cadê você, homem? Como que faz pra achar ele? Lu, não tô achando. Será que se clicar aqui? Aqui, ó. Solicitar, né? Não tem. Rogério, solicita aí, meu filho. Ó. Cadê você? 5 pessoas pediram. Vamos ver aqui, vamos ver se ele apareceu. Não tá aparecendo. Gostei. Fé no pai que o capeta cai. Pessoal, o que vocês acharam da aula? Rogério, cadê você, homem? Não tá aparecendo. Eu também não tô conseguindo apertar. Não aparece. Não tá aparecendo. Lu, não quer aparecer. Não quer nem clicar aqui agora mais. Será que vai dar um chute? Enfim, Rogério, fica preparado. Me chama na mensagem aqui no inbox para me falar com você. Tá bom? Vou explicar como que vai funcionar tudo certinho. Pessoal, uma boa noite para vocês. Eu preparei esse material assim, tentando ser o mais simples possível. Não vai ficar gravado essa live. Ela vai pro Telegram.
tá bom? Ela não vai ficar gravada. Vai. A partir de hoje, Jamesflix. Tirei a ideia do Netflix aqui na cabeça. Pessoal, a partir de hoje, as séries do Jamesflix, ela fica salvo só no canal do Telegram, porque é lá que você vai ter acesso ao meu canal do YouTube, certo? Belezeira? Obrigado. Não tá realmente aparecendo. E eu me despeço de vocês agora. Desculpa se eu falei alguma abobrinha, se eu falei alguma coisa que de repente tá errado, me corrijo depois, mandem pra mim, tá? Tô aprendendo como vocês o tempo todo, não é porque eu sou biomédico, que eu tenho um título da área da saúde, que significa que eu sei tudo, tá? Eu tô o tempo todo aprendendo. E tenho humildade, se eu falei alguma coisa, de voltar atrás, realmente, a gente senta e conversa, tá bom? Porque na medicina não existe verdade absoluta. A verdade é transitória. Então guardem isso. Não existe verdades absolutas na medicina. Todas as verdades são transitórias. O que é hoje é uma verdade, amanhã pode ser algo que já não existe mais. Então, um beijo para vocês. Comenta no Telegram, corre lá no meu link da bio, ou então clica no destaque que você consegue. Tchau, boa noite para vocês.